Boa noite, abençoados e abençoadas. Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves, mais uma quinta-feira com vocês na área. Top. Né? Muito obrigada por seguirem a gente. Nós estamos com 6.000 seguidores no Instagram. Então já aproveita, sigam a gente lá no Instagram, @podcast Gente de Fé, no TikTok, no Facebook. Agora nós temos Spotify, então você pode ouvir a gente no seu carro. E aqui toda quinta-feira, às 20 horas, no YouTube, @podcast Gente de Fé. Muito fácil de encontrar. E tem todos os links lá no nosso Instagram. Você acha fácil, é muito tranquilo. Ó, tô cabeludo, tô olhando ali, meu. Ó. Tô cabeludão, tô, Raul. Deu certo o transplante, ó. Tô chique, cara. Mas queria agradecer vocês de verdade aí por nos seguir, né? Nos ajudar a evangelizar cada vez mais. A gente fica muito feliz com isso aí. E nos ajude, né? No YouTube estamos quase com 1.000, né, inscritos, né? Sim. Então a gente tá crescendo devagarinho, orgânico. A gente tá bem feliz com isso. Alguns vídeos viralizam e aí vai. Então é isso aí. Compartilha, manda pra galera, manda pra geral. Várias histórias incríveis. Você que tá nos assistindo hoje pela primeira vez, vai lá. Tem histórias incríveis que você vai se identificar, né? Tem de música. Tem a história dos padres que já vieram música, por aqui. pregadores. Pessoas leigas, né? Leigos. Normais. Seguidores nossos que entraram em contato e mandaram Yasmin. testemunha, a gente trouxe. A Yasmin, a Michelle. Então a gente tem histórias muito boas. E lá no nosso Instagram, @podcast Gente de Fé, tem um destaque onde você encontra todos os nossos convidados com o link de cada respectivo episódio. Então você clica, vai direto pro episódio que você quer assistir. Se tiver faltando algum, manda no direct e cobra a Júlia. Tá faltando alguns, mas eu vou repor, eu prometo. Tá vendo, Raul? Como pega? Mas eu vou repor, Olha, eu juro. né? Já tá pronto, só tem que subir. Então hoje a gente tá, né, nós trouxemos Diácono Joel, Que hoje é Padre, Padre Joel. Padre Tiago, Que antes era Diácono. Diácono. Ixi, Diácono meu que Deus. travou a língua. Ixi, E hoje nós temos a graça de trazer mais um ordenado recente. da turminha É deles. isso, Padre André. Muito bem. Seja bem-vindo. Tá certo. Boa noite. Pode Boa dar noite. o check já na Na lista listinha. Pode, né? dos Falta só 2, né? recém-ordenados. E tem vindo mais por aí. Tem É. vindo mais por aí. Top. Falta o Padre Romário e o Padre Bruno. Então, Padre Romário e Padre Bruno estão convidadíssimos. Padre Vitor também? Não era Verdade, o Olha, Vitor. Vitor, olha, eita, 3, gente. falta Eita. 3, esquecemos. Meu Deus. Esquecemos. Padre Vitor, Romário e o Bruno. Bruno. Estão convidadíssimos para vir aqui. Mas seja bem-vindo, né? Por ter aceito esse convite, né? Foi difícil? Foi difícil, foi difícil. A gente remarcou As umas 2 vezes, né? 2, 3 vezes. Uma a gente deu problema, outra a agenda dele deu problema, mas hoje estamos aqui para... Parece que foi descontado, né? Parece, A né? primeira eu desmarquei, aí a gente remarcou. É. Aí o Binho falou assim, agora eu vou Agora desmarcar. vou Pra desmarcar. ele esperar mais uma semana Pra ele Aí sentir hoje- como é, desmarcar. Tipo, aí hoje a gente conseguiu. Mas graças a Deus, assim, toda vez que desmarca aqui, a gente pega, vamos chamar pessoa, né? Tal pessoa, ela aceita na hora, é incrível, sabe? Deus tem trabalhado muito aqui, a gente não falhou com nenhum episódio. Até o que a gente pensou que ia falhar, né? Tá bem triste até. Falei, putz, vai ser a primeira quinta-feira que a gente não vai ter ninguém pra gravar. Eu comentando com a menina, falou, você quer que eu vou? Daí veio ela e mais uns 5, 6, o da música. Ah, sim, é verdade. Eu tava Ficou super- 3 aí, 3 aqui, violão e não sei o E ele quê. tem uma placa, né? De limite de pessoas. 4 ó. pessoas. E a gente tava em 6, 7 com o Raul, todo Aí mundo. vocês tamparam a Tampou placa a ali. placa, Falava que nem o dono do placa. estúdio não brigou até Fingiu que não agora, existia. então é isso. É tipo isso. Né? Mas a gente foi que foi e a gente... Então Deus tem honrado a gente, né? A gente fica muito feliz com isso. Porque a gente não é apresentador nem nada, a gente é bem simples, né? E vamos que vamos, conhecendo as histórias e aprendendo, porque... né? Mas se apresente pra gente, da onde veio, como que Desde é. o comecinho, quando você nasceu, como era a sua família, se eles eram da igreja, se não eram, como você entrou, grupo de jovens, etc, até chegar no hoje. Tá bom. Vocês estão com tempo, né? Com Tá, certeza. bora. Beleza. Então eu sou o Padre André, né? Atualmente eu tô como vigário paroquial da paróquia de São Sebastião, em Rio Grande da Serra. Paróquia grande, gigante. Quantas São comunidades 16 comunidades que nós temos lá, né? são? 16 Então, comunidades? sim. É uma realidade diferente aqui na diocese, né? Então, é a única cidade da diocese que tem uma paróquia só. Uhum. E a gente presta assistência ainda mais na paróquia de Paranapiacaba, que é bem reduzida, Aham. mas também tem a sua demanda, né? Por curiosidade, são quantas celebrações, assim, por final de semana? 16 tem, né? Não, nas 16... Se lutar bastante, sim, porque cada um celebra por volta de 6 a 8 missas no fim de semana. Nossa, Do sábado de manhã até o Até o domingo domingo à à noite. é muita missa.
Se eu tiver com cara de cansado, assim, Não, mas ele já foi pro lugar falar, isso aqui vai sair daqui, É. né? Olha, treinado, né? sim, mas tem sido muito bom nesses primeiros meses, assim, E Rio Grande é um povo ordenado. acolhedor, né? Sim, muito bom, muito bom. É. Tem uma cara, assim, de interior, o pessoal é muito piedoso, mas é muito gratificante, assim, né? E você ser acolhido como um padre novo, parece que o pessoal tem um Tem mais carinho, cuidado né? especial, Cuidado. assim, com a gente. Quando eu cheguei lá, eu brinquei com eles, né? E até hoje eu continuo brincando, falando assim, vocês já ouviram aquele ditado de que quer ensinar o padre a rezar a missa? Aí eu brinco com eles, né? Eu tô vivendo isso todos os dias. Quer ensinar o padre a rezar a missa, a confessar, a dar unção, a visitar os enfermos. Tô aprendendo tudo com aquele povo lá. É porque é tudo novo, né? Na verdade, vocês, quando você é ordenado, você tem, não na prática, né? Agora realmente É a hora A de vivência do colocar, dia a de dia, colocar né? em tudo que prática. aprendeu em prática, E né? é interessante, porque na faculdade, os professores sempre diziam assim, e os padres também que acompanharam a gente no processo, falavam que, olha, a maioria das coisas que vocês vão ver na faculdade vão te dar uma base, mas vocês vão se deparar com situações na paróquia, na pastoral, que não tá em nenhum livro, não. E Vocês aí não estão vocês vão ter preparados, que... vocês vão ter que... E É assim, só a experiência, E né? as realidades diferentes, né? A gente mora aqui em Ribeirão, você vê a Santa Luzia de um jeito, Ouro Fino é outro bairro, outra característica, a Quarta Divisão é outra, né? Então, assim, as comunidades têm características diferentes, né? Imagina 16 comunidades. E a gente tem Ainda que ser muito Paranapiacaba. adaptável nesse Aham. sentido, né? E não somente diferença entre as regiões que compõem a paróquia, mas também a faixa etária do povo. Então, você, na São Sebastião, tem muita criança, muito jovem, coroinha, cerimoniário. É um mundo de gente. E eu sou péssimo com nome, então é uma dificuldade. O vigário que estava lá antes de mim era o Padre Ronaldo, né? E aí o pessoal, ele chamava todo mundo de Santinho. Mais fácil. Aí o pessoal brinca que ele também era ruim com o nome Com e chamava nome. de Santinho porque não lembrava o nome da pessoa. Mas eu tô me esforçando nesse sentido. Mas muita criança, idoso, gente que vem de fora também, que, sei lá, tem a vida aqui em Ribeirão Pires, em outros lugares, mas ali tem a sua paróquia afetiva. Então, tá sendo uma boa experiência, um bom começo, assim, pro ministério, né? Graças a Deus. Ah, que O legal. bispo pensou bem, né? É. Na paróquia que ele ia me mandar. Ah, que legal, que legal. Porque não é também qualquer um que aguenta, né? Na verdade, que Então. igual você falou, é trabalhoso, né? São 16 comunidades, bastante. Mas lá no começo, como foi? Sim, Isso. Vamos voltar. Vamos voltar. Mas, então, eu sou nascido em Santo André, mas fui lá só para nascer. Minha família é de Mauá. Meu pai é nativo de Mauá. E a minha mãe é do interior de São Paulo, de uma cidade que se chama Birigui. Inclusive, eu fui batizado lá, né? E aí eu sempre morei em Mauá. Saí de Mauá só para ir para o seminário, só. Aliás, uns 6 meses antes de eu ir para o seminário, eu me mudei para Diadema, porque o padre que estava lá com a gente foi transferido. E aí eu fui junto com ele, porque a gente tinha um certo apego e eu já estava meio que encaminhado para ir para o seminário e seria um bom estágio, assim, para ver se é isso mesmo que eu queria, né? Mas vivi a minha infância toda em Mauá. Minha paróquia atualmente é São José Operário. Ela foi criada há 9 anos. Então, quando eu entrei no seminário, ela tinha 6 meses só de criação, né? Então, a minha paróquia é São José Operário, mas antes dela era a paróquia São João Batista. E ela tinha 12 comunidades. Aí, hoje a gente consegue se adaptar à realidade de Rio Grande, porque Já estava já acostumado. estava acostumado com uma paróquia grande, né? Eu era de uma capela, fui coroinha, fui cerimoniário, fui catequista, Sempre frequentou a fui igreja, da então. juventude missionária. Sua família também. Mais a minha mãe. A minha mãe, ela foi criada assim, no interior de São Paulo, né? Que nem eu falei. E criou a gente desse jeito também. As primeiras imagens que eu tenho assim de igreja na minha vida é eu indo com a minha mãe na paróquia São Pedro, lá em Mauá. E eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, mais ou menos. E eu acho que ela ia no grupo de oração. Eu não tenho certeza. Porque a gente não ia de fim de semana. Era na Eu semana. não tenho lembrança de ir no fim de semana na igreja. Mas eu acompanhava. E eu não lembro de ser uma estrutura de
de De missa, missa. assim, né? Aham. E para quem é daqui da região sabe que o grupo de oração da São Pedro lá é bastante movimentado, né? Bem movimentado. E naquela época, nossa, me senti um velho agora, mas naquela época era bastante interessante também. E assim, mas eu lembro de eu, tipo, correndo no estacionamento, lá tinha um homem lá, um tal de Noel, que corria atrás da gente, que era meio que o zelador, assim. Aham. E eu descobri na primeira missa do Padre Tiago, que ele é de lá, que esse Noel tá vivo e ele tava lá, assim. Eu fiquei, gente, Ele corria atrás de mim, dá o agora eu trabalho sou pra maior ele. que ele. Que não tome cuidado, não. Mas essas são as primeiras lembranças, assim, né? E aí eu fiz a minha catequese de primeira Eucaristia na minha comunidade de origem, que é de Cristo Operário, Uhum. que é no Jardim Esperança, em Mauá. E ali eu comecei a fazer a catequese e eu lembro que eu gostava muito mesmo. Tanto que sempre que eu chegava em casa, a minha catequese era no sábado de manhã, e parece que sábado de manhã é o Dia Nacional da Faxina, né? Para as mães, né? Para Pras donas de mães. casa. É. Então eu chegava assim da catequese e queria contar tudo para minha mãe o que eu tinha aprendido na catequese. E ela lá, né? Limpando. Né? E você atrás dela e ela ali. Ela devia amar, né? Tem lugar que hoje em dia a gente falando com o grupo de catequese, com os pais e tudo, e com as catequistas, que parece que hoje parece que tem uma intenção de que muitas mães, infelizmente, colocam os filhos na catequese como se fosse, deixa eu me livrar um pouco da criança, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas isso eu creio que seja a minoria, né? Graças a Deus. Mas eu voltava e ficava sempre contando tudo aquilo que eu aprendi. Aí os horários de missa da minha capela eram no sábado à noite, 19h30, até hoje é esse horário. E a gente ia pra missa e tudo, eu acompanhava a minha mãe. Minha mãe sempre foi mais religiosa assim do que o meu pai, né? Aham. Meu pai, ele começou a trilhar um caminho depois que eu entrei pro seminário. Que Ele legal. começou a ficar mais preocupado, né? E aí já vou dar um spoiler pra vocês, né? Mas o meu pai, ele fez a primeira Eucaristia na minha primeira missa, alguns meses atrás. Então surgiu a possibilidade Nossa, que e incrível, a meu. gente Que conseguiu incrível. mas mais pra frente eu conto. Você tem irmãos? Tenho um mais velho. Idade próxima, né? Ele é 1 ano e 3 meses mais velho do que eu. Ele é praticamente do meu tamanho também. Imagina o trabalho que a Pequeno, né? gente deu pra minha Cresceram mãe e pro juntos, meu né? pai. Mesma idade, ultimamente, né? Sim, sim. E nós somos muito próximos, assim. Aham. Claro que pra quem tem irmão sabe que nem sempre é Não um mar de rosas. nem sempre é flores, Mas né? a gente tá sempre junto, sempre que saía, ia fazer alguma coisa. Até a caminhada de igreja, de comunidade, a gente foi junto também. E eu devo muito da minha vocação ao meu irmão, né? Porque que nem eu tava falando. Enquanto catequese, eu caminhava bem, assim, né? Tinha vontade, tinha desejo de estar na comunidade, na catequese. Fiz muitos amigos na catequese também. Só que aí eu virei estatística, né? Porque a gente está acostumado a falar que geralmente nas comunidades a criança que recebe a primeira Eucaristia, o jovem que recebe a crisma, some da igreja depois. Aham. E eu não sei precisar quanto tempo eu fiquei fora da comunidade. Não sei se foi 1 ano ou 2 anos depois que eu recebi a primeira Eucaristia. E eu lembro que a minha mãe sempre insistia comigo. Ela continuava indo continuava e você não ia. indo e eu ficava, né? E aí eu não tinha nem desculpa, né? Porque eu falei, os horários de missa era no sábado à noite. É. O que uma criança, um adolescente de 10, 11 anos Vai fazer sábado à no noite. sábado à noite? Vai fazer nada, Não vai né? nem sair? E eu sou muito caseiro também, então nunca tive esse problema. Mas eu acho que era preguiça mesmo. Sei lá, perdi o interesse, alguma coisa assim. Mas o meu irmão, ele entra na história no sentido de que eu vejo nele um espelho pra mim. Então, até os dias de hoje, assim, é muito... Tomara que ele não veja. Não, eu vou mandar pra ele ver. Sim. Mesma idade, bem próxima, né? Sim. E aí ele sempre foi um espelho pra mim. E, por exemplo, então, teve uma época na comunidade que ele que começou a ter aula de violão, né? E ele começou a fazer. E ele até toca muito bem, né? Inclusive ele toca hoje na paróquia dele, né? Que ele mora lá em São Paulo agora, no Cambuci. Então ele toca lá com a esposa dele num coral lá, né? E aí
eu falei assim, vou começar a tocar violão também. Meu irmão tá Sei tocando. 2 músicas até hoje, mais ou Parabéns menos. pra você. E mais ou menos. Então, eu sempre tentava seguir ele naquilo que ele fazia, mas eu não perseverava, né? Então, Porque não, Mas- não era o seu chamado, né? E aí teve um ano que ele entrou pros coroinhas da comunidade, da paróquia, né? Uhum. E aí eu falei, sou capaz, eu posso. Vou conseguir vou também. Vou também. E aí, meu, comecei as formações, comecei a me interessar. Eu costumava falar que a gente participava ali dos bastidores da igreja, né? Da missa e tudo. Porque é interessante, sim, né? sim, Pra quem tá muito, assistindo muito. aí, tem, né? Eu tive a graça de ser ministro da Eucaristia já. A Julita foi cerimoniária. É legal o bastidor, né? Você preparar tudo é muito legal. Sim, sim. Né? Tem muita riqueza, você aprende muito ali, né? Sim. E eu sou muito tímido, assim, particularmente, né? Quando eu sou novo numa experiência, assim, de, sabe, conhecer gente nova. No seminário, todo ano era uma tortura de ter que trocar de paróquia para conhecer o povo tudo de novo. Quando eu tava me entrosando com o pessoal da paróquia anterior, trocava e tinha que fazer o processo tudo de novo. Então, mesmo na minha timidez, assim, eu fiz grandes amigos, me aproximei dos padres também da paróquia. E aí a experiência diferente que eu fiz em relação ao que já tinha feito em relação ao meu irmão é que eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então, claro, ele continuou sendo referência para mim, mas foi algo que eu segui ele e perseverei, né? Perseverou. Então, sei lá, eu fui coroinha até a túnica chegar na minha canela, né? Praticamente. Então, E foi cerimoniário depois? fui. Top. E aí Até a hora que o padre falou, né? Querido, já não tá na hora de você virar cerimoniário? então, na minha paróquia tinha uma regra, né? Então o pessoal era tudo mais. Hoje a gente tá acostumado a ver nas paróquias coroinha, tipo, Coroinha com 6 catata, anos, cotoquinho, 5, assim. 4. É. Na minha paróquia a gente só podia entrar depois que fizesse a primeira Eucaristia. Então 9 anos pra cima, né? E cerimoniário eu só podia entrar crismado, só. Nossa, curioso. Então o pessoal era bem mais velho, assim. Cerimoniário a gente saía com 25, 24. Caramba. Ou por exemplo, se você casasse, você tinha que sair e tudo. Era bem regradinho, assim, lá na paróquia, né? E aí eu fiquei como coroinha e tal. E enquanto eu era coroinha, foi que despertou o chamado da vocação em mim, né? Eu falo que a minha vocação... Novo, então. Eu falo que na minha vocação, foi mais ou menos com uns 14 anos. Eu acho que eu entrei nos coroinhas com uns 12, 13, por aí. E aos 14, mais ou menos, eu senti o meu chamado. E assim, não foi... Eu costumo dizer, né, pra todo mundo, que não foi... É fácil e é difícil falar sobre a minha vocação. É fácil porque é a minha história, e é difícil porque não tem um momento chave, assim, onde... sei lá, tipo, o céu se abriu, veio Jesus descendo, assim. E falou pra assim, você, André, para de ser vagabundo e vai pro seminário. Não, eu fui percebendo algumas coisas, assim, na caminhada, né? E acho que a semente da vocação foi sendo cultivada, bem cultivada no meu coração. Tanto que, poxa, eu penso em ser padre desde os 14 anos, mas eu entrei no seminário só com 23. Nossa. 23 para 24 anos. Foi amadurecendo. Sim, sim. E vivi muita coisa também, né? Não me privei, assim, de viver outras experiências, né? Mas o meu plano sempre era pelo menos entrar no seminário. Pelo menos entender, ver se aquilo, o sentimento era real. Sim. E é interessante porque eu tinha essa ideia, mas eu não fazia ideia de como que era o processo para somente, tipo, uns 2 anos antes de entrar no seminário mesmo, é que eu fui conhecer como que era a Quero ser estrutura, padre, mas não tenho ideia como que é. o que eu fazia e tudo. E aí, mas assim, sempre teve no meu coração, né? Nem eu falei, eu era de uma paróquia grande com 12 comunidades e quase sempre era tipo 1 padre, 2 padres, 3 no máximo. E como eu era de capela, a minha capela tinha missa 1 vez por mês. Nossa. Então, claro, a paróquia lá o pessoal sempre foi muito acostumado a ter a celebração da palavra e tal, mas a gente sabe a importância que a missa tem, né? E eu comecei a aprofundar mais isso depois que eu entrei para os cerimoniários, porque no meu tempo de cerimoniário, a paróquia tinha as suas 12 comunidades e nós éramos em 10 cerimoniários. Normalmente Então 2 a por gente, missa. a gente ficava seguindo Várias o padre, missas. praticamente. E a paróquia tinha um território gigante também.
e a gente fazia quase tudo a pé. Hoje eu não consigo andar a pé quase nada. Não sei o que aconteceu comigo. Acho que é culpa do seminário. Tudo Mas- não é de van, né? É, Fica preguiçoso. mas aí fui amadurecendo isso e nessa ideia de que, poxa, tá faltando padre, né? Eu comecei a pensar comigo de que eu poderia ajudar de alguma forma. Então sempre aparecia para mim o avançar para as águas mais profundas, né? Essa passagem e isso foi sendo cultivado no meu coração. E eu acho que a primeira pessoa que eu falei foi para minha mãe e aí ela espalhou para todo mundo. Ela espalhou... E ela ficou Mãe. felizona. Mãe é mãe, né? Ela E ficou... minha mãe, ela, super religiosa, assim, ela ficou muito orgulhosa até hoje. Meu filho vai ser padre, isso É, é geral. eu fiquei com fama até de mimado, assim, em casa, né? Meu irmão adora isso. Né? Top. Mas ela, desde o começo, ela se encantou, assim, com... Apoiou, É, desde o começo e apoiou. eu não tinha conhecimento disso, né? Mas hoje meus pais falam que era o meu irmão quem dizia que ia ser padre e tudo mais. E eu nunca ouvi ele falando isso, mas meus pais falam que sim. E eu tenho que acreditar, né? Mas é interessante como se inverteram, assim, as coisas. E aí, nesse caminho que eu fui fazendo na comunidade, de coroinha, cerimoniário, catequista, chegou ao ponto de que era eu que cobrava a minha mãe, né? Pra ir na participar missa. mais, pra participar mais. Tá indo pouco, coisa vamos meio- junto. A coisa meio que se Você inverteu. virou cerimoniário e entrou pro Crisma. Aí terminou seu Não, Crisma Crisma e e virou depois catequista. cerimoniário. Primeiro eu tive que Crisma. fazer a Isso, crisma. crisma. Depois Aí cerimoniário. virou catequista. Nossa. E aí foi É. cerimoniário. Então, que nem eu falei, eu fui coroinha até os meus 17. Coroinha na paróquia era até os Nossa. 17. Foi o limite. Só que eu crismei acho que com 18 anos, em 2010. Demorou ainda pra crismar, E né? para entrar para os cerimoniários era 17 anos. Mas eu demorei para fazer a minha crisma porque eu fiquei esperando abrir inscrição na minha comunidade. Ah, Aí quando abriu na matriz da paróquia, aí eu consegui fazer lá. E aí Uhum. fiz lá os 2 anos, né, de catequese e tudo. Já não era mais coroinha, porque já tinha Sim. dado a idade, mas eu fui coordenador da minha capela e tudo. E ainda tinha um certo contato com isso. Mas depois, como cerimoniário, foi ainda uma boa caminhada, porque eu terminei a crisma, aí eu acho que eu tive que esperar mais uns meses, até abrir inscrição para cerimoniários, e aí todo o processo de formação. demorou então um pouquinho ainda. E na paróquia era bem exigente, assim, né? Bem regradinho. O pessoal, na minha turma não foi assim, né? Mas, por exemplo, o meu irmão foi cerimoniário um pouco antes de mim, e ele falava que as formações era sempre o padre quem dava as formações, e no final do curso, o padre escolhia quem ia ser e quem não ia. Nossa. Então, Tá meu irmão até reprovado. conta que ele estava desesperado no dia lá da seleção, né? Porque ele tinha faltado uns encontros e tal, Meu e Deus. aí teve gente que não foi escolhido e foi aquela choradeira e tudo. Mas era bem sério, assim. Tem que ser, né? E tem que ser. E eu né? acredito que o grupo dos cerimoniários lá da paróquia sempre foi muito bom. Tipo, de inspiração, assim mesmo, sabe? O pessoal se interessava, assim, por ver ele servindo e tudo mais. E também a proximidade com os padres, com o povo e tudo isso chamava a atenção, né? Mas fui caminhando nesse sentido, né? E aí, atrelado a coroinha, catequista, cerimoniário, tinha também a minha vida social. Então, Uhum. eu fiz faculdade. No meu plano, com 14 anos, era assim, eu vou terminar... uma coisa eu sabia sobre o seminário, né? Tinha que terminar os estudos, o ensino médio. Falei, beleza, vou terminar o ensino médio e vou entrar no seminário logo em seguida, né? Você tava... Tava Tá. preparado. Isso. Aí, naquela coisa do terceiro ano do ensino médio de vestibular, essas coisas, tudo mais, eu passei em 2 vestibulares. Eu falei, vou fazer... Tá todo mundo fazendo, né? E aí, eu passei na UFABC, pelo Enem, e eu passei também na FATEC, em São Caetano.
Nossa, então você E- é bem simples, eu Né? achei. Não, O padre Thiago passou no FBC também, não foi? Não, vou ver se eu O Padre Thiago, acho que ele chegou a fazer também. Fez, fez. Mas a UFABC eu não fui, porque eu falei, não, eu acho que veio alguma inspiração divina, assim, eu falei, não vou conseguir, não. O pessoal comentava que era muito difícil e tal, não sei o quê. E é um processo lá também de que você não faz aquilo que você quer no Faz um começo. geralzão, depois você escolhe, né? Depois você vai. Aí isso não me atraiu, assim, né? Fiquei feliz por ter passado, mas não... E aí na FATEC o curso que eu prestei foi Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Tudo a ver com o que eu faço Tudo. hoje. Mexendo no sistema da paróquia, assim, né? Mas eu entrei na faculdade em 2011. Aí eram 3 anos. O que eu peguei de DP nessa faculdade não tá escrito. Mas por quê? Porque eu nunca fui assim de estudar. Nossa, E- mas você passou na UFBC? Então, eu acho que eu dei sorte. De verdade, assim. Mas porque, assim, na escola, eu era meio que da turma da bagunça, assim. Hoje tem gente da escola que não acredita que eu sou padre hoje. Porque eu era totalmente o oposto do que a imagem que as pessoas têm de um padre, né? Uma pessoa séria, tudo mais, que não zoa com ninguém. Então, coitados, né? Mas tem gente que não acredita mesmo, tem gente que se surpreende até hoje. E eu era da turma da bagunça, mas eu conseguia acompanhar as coisas. Então a matéria eu tava em dia, mas eu ainda tirava um tempinho pra fazer umas graças, né? FATEC já é puxado, É. né? E aí na FATEC, por ser uma coisa mais específica, eu continuei sendo da turma da bagunça e tudo mais, mas teve as suas consequências. Então, por exemplo, um curso que era para eu ter feito em 3 anos, eu tava no 4º ano e tava capengando ainda, né? E na minha cabeça eu trazia assim, não, mas eu vou pro seminário. Olha que desculpa, besta, né? Entendi. Mas, Tô aqui só por vou pro seminário. e aí, como eu comecei em 2011, aí e na faculdade eu tava capengando assim, mas eu gostava. Era algumas matérias ali que não me entravam na cabeça mesmo. Tinha uma matéria lá que era estrutura de dados, o nome. Meu pai do céu. Eu até tentei. Eu tentei, mas não consegui. Mas tinha outras Não. matérias assim que eu, tipo, Tirava de letra. nossa, era muito bom, assim. Eu fiz também, antes da faculdade, eu fiz a ET aqui em Ribeirão Pires também. Eu Aham. fiz informática para internet. Era web design, né? Nossa, Aham. você é todo do Eu TI, fiz. então. Eu era. Você não foi da né? Pascom? Não fui. Ah, lá. Não fui. Eu, pra tirar uma selfie, eu sou uma negação. Eu tenho medo de. Eu não consigo segurar o celular direito. E o tenho medo de tamanho é derrubar. bom, né? Porque pega todo mundo, né? me acha que eu sou pau de selfie, né? Mas eu falo, e aí o pessoal olha até estranho pra mim assim, fala, gente, eu tenho um problema na mão. Eu falo assim, eu vou derrubar seu celular, tira outra pessoa. E aí, é até bom, né, explicar pro pessoal, né, em casa, porque se alguém vier pra pedir tirar Tirar uma selfie, né? Melhor outro Gente, tirar. então, por favor, não peçam pra ele tirar uma selfie. Tira não você peça pro com padre ele, tirar. entendeu? Isso, pede pra alguém tirar foto com o padre. Se insistir muito, eu até cedo, assim, mas o risco do seu celular É bem grande. é seu mesmo. Né? Então, mas aí eu fiz informática, eu gostava muito, assim. Fiz uns sites por aí, eu gostava muito de mexia com Photoshop, com essas coisas doidas, né? Hoje, depois que eu fui pro seminário, eu não mexi mais. Mais nada. Então, Tá como as coisas desatualizado. evoluem, Tá desatualizado. agora nem precisa, né? Com inteligência artificial a gente É. faz tudo, é só dar o comandinho certo lá e tá tudo certo. Mas eu fui para esse lado porque eu gostava e o curso de análise de sistemas foi meio que uma decepção porque eu fui com uma ideia e cheguei E a lá outra. era outra, né? Claro, isso não é desculpa, mas eu poderia ter me empenhado mais. Mas estava com a ideia do seminário também na cabeça, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui meio que largando, né? As coisas da faculdade e falei, não, vou me dedicar mais àquilo que é a minha vocação, né? Aí eu já estava trabalhando também, e eu trabalhava na área de TI, eu trabalhava lá em Santo André, né? Na Cielo, mexia com e-commerce e tudo mais. Porque Cielo são. Eu não quero fazer merchan, não, né? Mas Não, eles têm pode as fazer. maquininhas lá, Aham. né? Nem sei se tem ainda. E eles tinham um sistema que era para loja virtual. E eu mexia com isso também. Eu mexia com isso, fazia homologação, testava o site dos outros para ver se o sistema de pagamento estava funcionando e tudo. Aí, ó, tudo se ligava, tudo da tecnologia ali. E aí, Entendeu? né, você coloca o dízimo, né? O sistema, É. tudo mais. Essas coisas Top. acontecem. Né? Mas
Depois que eu parei a faculdade, eu segui no trabalho, e o trabalho a Você gente parou. não Largou a não faculdade. se desenvolvia tanto nesse sentido, né? É. Mas eu larguei a faculdade. Eu larguei a faculdade, continuei no trabalho, né? E aí no ano de 2016, antes, né? Eu já tava meio que. Eu conversei com o padre da minha paróquia de origem. Porque você tem que pedir um encaminhamento, né? Aí eu falei, padre, eu quero entrar no seminário, quero fazer a experiência, né? Porque eu já não tinha mais jeito de fugir, né? Eu achava que eu já tava ficando velho já e tudo. Você foi pra grupo de jovens? Tinha grupo de jovens na sua paróquia? Você fazia Não. parte? Eu era da Juventude Missionária. Era um grupo de jovens, mas tinha uma configuração diferente, né? Então, era um grupo mais voltado para formações sobre a missão, né? E atitudes concretas também. Então, a gente visitava... Não era grupo de oração, né? Isso. Tinha momentos de espiritualidade, mas nada... Mas era mais a isso. missão É, mesmo. Top. E aí, a gente fazia algumas ações de, sei lá, levar marmita para morador de rua, visitar asilos, orfanatos. É muito legal isso tudo, né? Então, e o padre da paróquia incentivava bastante, né? Eu nunca tive muito contato com a renovação carismática porque não foi. Na paróquia não tinha. Aham. Não tinha numa capela ou outra, mas era distante, né? E era durante a semana, não tinha como a gente ter esse contato. Eu fui ter mais contato depois que eu fui pro seminário, que a gente vê a igreja de um modo mais amplo, né? E como padre diocesano, a gente aprende a acolher todo mundo. Aham. A gente não tem grupo A gente preferido gosta de todos, específico. acolhe todos, viu? É isso mesmo. Isso aí. E aí, Não entendi. Não entendi essa. E aí, nesse sentido, eu fiz essa experiência com um grupo de jovens e tal. O próprio grupo do cerimoniário já era muito, muito legal, assim, de se vivenciar, né? Como juventude na comunidade. E, assim, uma paróquia grande, todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, todo mundo fazia as coisas juntos. Era uma maravilha, assim, servir nas missas paroquiais, assim. Qualquer função que desse pra gente, Tava todo a gente mundo tava todo mundo bem unido, Bem assim, unido. né? Era muito legal mesmo. E aí fui caminhando nesse sentido. Aí em 2016, antes de 2016, acho que 2015, eu fui falar com um padre e falei, padre, acho que Quero não conhecer. tem mais como fugir, né? E aí, nesse sentido, ele primeiro falou para eu esperar, para eu fazer uma experiência que ele estava desenvolvendo um trabalho, ele junto com o Padre Beto, né? O Padre Beto, que era daqui da diocese, que faleceu há uns 2 anos atrás, né? Muito querido aqui na diocese de Santo André. E eles queriam fazer um instituto diocesano missionário. Então, o intuito era formar padres da diocese, mas que estivessem à disposição De missão. para a missão, né? Onde quer que precisasse. Aham. Então, mas aí depois acabou não indo para frente, né? E aí, dito isso, aí ele me deu a liberação para ir atrás da diocese. Eu conversei também com o padre Zezé, que ele era vigário na minha paróquia. Hoje ele está aqui No na Caçula. paróquia do Caçula. Um santinho também. Nossa, muito... Bonzinho. Nossa, Não, ele é bom bonzinho. demais. Pelo menos você sabe o nome dele, que fofo. Ele é E bem aí- bonzinho. E aí ele me encaminhou para a diocese, que tem os encontros lá da pastoral vocacional. E no meu tempo eram tipo uns 50 jovens assim da diocese inteira que se reuniam uma vez por mês lá na Cúria para tratar sobre temas, sobre a vocação, sobre qual que é a... Todos buscando a sua vocação. Sim, vocação presbiteral. Ah, Vocação todos? presbi- Os 50? Todos, isso. Era bem específico, assim, era para entrar no seminário, né? Para Aham. você poder entrar no seminário na diocese, você precisa passar por essa Caramba, por essa bastante. experiência. Então, uma vez por mês você ia lá na Cúria, ou a gente ia visitar as casas de formação, que é o seminário, e ali a gente partilhava algum tema sobre celibato, sobre a vocação em si. A gente ia visitar uma casa, conversar com algum seminarista, e sempre um tema, e era acompanhada por psicólogo também, nesse meio. E aí, no final do ano, o padre soltava lá uma lista de quem que ia entrar pro seminário no ano seguinte, né? Dos 50, eles Dos fazem 50, eles tiraram 18 pra ir pro seminário. para ir pro seminário. E aí eu fiz essa pastoral vocacional no ano de 2016. E nesse ano
a gente foi caminhando, aí eu falei que eu me mudei com um padre que foi transferido Uhum. para Diadema em junho, mais ou menos. Fiquei lá até o final do ano, eu era meio que sacristão da paróquia, Da paróquia. então abria a porta, fechava a porta, Mas preparava... não tava no seminário ainda, guardando tava- pra isso. entrar no seminário. Isso. Tava fazendo a experiência da pastoral vocacional, né? E aí nessa caminhada, eu tava lá na lista dos 18, né? Eu até fiquei meio confuso, assim, porque eu comecei depois. Eu fui conversar com o Padre Zezé, já tinham começado os encontros, né? Então o encontro de fevereiro eu perdi. Aí eu fui só em março. Aí eu já fiquei, poxa vida, se eu perdi um, acho que eu já saio correndo atrás, né? Já tô pra trás dos outros. Inclusive a gente brinca com o Padre Tiago até hoje, na turma, de que a gente não lembra dele na pastoral vocacional. Porque ele, Então a gente acha que ele foi- caiu do... porque ele foi lá pra São José dos Campos, ele não foi? caiu do céu. Então, mas ele fez, Mas ele fez mas junto. ninguém lembra do Tiago na pastoral Tem vocacional, foto? ninguém lembra. Tem foto? Eu acho que tem. Só assim pra provar. Mas tá todo mundo irreconhecível. Todo mundo gordo, careca. A idade chega, né? Daí você, o Padre Bruno, o Padre Vitor, todo mundo nessa... foi O desse Bruno jeito. já tava, mas ele não foi aceito esse ano. Não foi? Quando ele vier aqui, ele vai explicar melhor pra Spoiler. vocês. Ó, o Bruno vai ter que vir explicar Mas, agora. ele não foi aceito, né? Ele não estava na lista. E ele entrou no ano seguinte, né? Mas como ele já tinha feito um ano de filosofia, quando ele entrou, ele conseguiu pular um ano. Aí ele caiu na minha turma. Nossa. Tanto que na ordenação que teve recentemente agora diaconal, do Maurício, o Wellington e o Fernando, a gente deu parabéns pro Bruno, né? Parabéns pela sua ordenação diaconal, porque era pra porque ter era sido pra agora. ser... Você era dessa turma. Mas ele foi espertinho, Aí fez foi, uma de filosofia e pulou. Coitado, ele sofreu com a gente no seminário. Todo ano a gente falou, nossa, você pulou etapa. Pulou Você etapa. pulou etapa. Eu lembro até quando minha turma começou o segundo ano de filosofia, a gente estava assim na sala de aula e já tinha feito um ano de filosofia, Já tava então todo mundo enturmado, todo né? mundo enturmado, né? E conhecia cada rosto que estava na sala. E eu não Menos. sabia que o Bruno ia vir para minha turma, não sabia mesmo. E aí e o Bruno sempre muito entrosado assim com as pessoas, né? E ele tava lá dentro da sala assim, e dando o horário 7:30 da manhã e o Bruno lá. E eu pensando assim, gente, esse menino não vai embora não vai pra turma dele. E a aula começou e ele tava lá ainda. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí depois eu fui saber, eu falei, você veio pra nossa turma, então. Não sabia, não fazia ideia. Mas ele vai contar melhor essa história Não, depois. vamos, se Bruno, Deus você quiser. está convidadíssimo para vir aqui contar essa história. Sim, por favor. Daí você foi pro seminário, né? A sua mãe aceitou. E o seu Aceitou. pai? O meu pai, ele aceitou, mas ele é mais calado do que a minha mãe. Mas você né? chegou pra ele e falou, pai, eu vou pro seminário, vou viver essa experiência. Ou sua mãe contou? Sim. Não, então, ele já estava acostumado, né? Porque você já tinha essa vivência de igreja, né? Porque ele sabia também que eu queria ser padre, né? E aí... Você nunca escondeu, né? Não, Então, não. deixou bem claro. Na minha família sempre foi muito claro, né? Aí, como eu falei, minha mãe espalhou, né? A gente chegava num Pô. churrasco, É assim, isso que eu ia com perguntar. amigos e tudo. Aí, tipo, ia cumprimentar, assim, uma amiga da minha mãe, alguma coisa, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Esse aqui que vai ser padre? Aí eu ficava assim, mãe, não espalha, não é certeza ainda. Se não for, Como? pensou? Aí depois vão cobrar, tadinha. Era ela, né? Acho que É. não iam cobrar eu. Sei lá. Né? Vai saber. Não sei. Ainda bem que deu tudo certo. Mas mãe sente, né? Mãe É. sente, né? Ela sente. E aí... Mas devia ser engraçado, né? Natal, vem, ó, meu filho vai ser padre, tem que ir lá. Devia ser engraçado. então. Tadinho, ele devia sofrer, na verdade. Ele já E era tímido. eu tenho uns parentes, mais da parte da minha mãe também, que são protestantes, Não. e eles ficavam, tipo, meio que na dúvida, assim, também. Assim, teve uma pessoa que veio falar assim, por que você não vira pastor? Eu falei, não, Eu quero virar Eu padre. falei, não, o padre é um pastor, né? Aí dava uma aula de teologia Aham. pros parentes. Fala, você é 2 em 1. Mas sempre muito tranquilo, assim. O pessoal da família sempre apoiou. Uhum. Minha mãe, orgulhosa demais, assim, no bom sentido, né? E seu Até pai os no, dias no meu cantinho pai, dele. mas meu pai ele sempre falava assim, olha, é a escolha dele e ele vai ser feliz com a escolha Tem que o ele meu fez, apoio, né? né? Tem, Mas sim, mais do jeito dele, né? sim. E E o sempre irmão? perguntava, meu irmão é interessante, eu falei pra vocês, né? Que a relação com ele era sempre foi boa assim, mas muita brincadeira no Aham. meio e tal. E até rezo muito por ele, assim, porque ele falou quando eu entrei pro seminário
que se eu saísse ele ia me matar. Né? Só isso. Só isso. Tranquilíssimo. De boa, né? De E boa. aí, claro, não foi isso que incentivou minha vocação, pelo amor de Eu Deus. não posso sair daqui. Mas assim, sempre apoiou também. É um jeito E- de apoiar, né? Falou, É. meu, eu vejo que você tem a vocação, vai até o fim. Sim, e é muito legal também porque ele tem um jeito muito escrachado, assim, de levar as coisas, né? Até coisa séria, assim, ele traz num tom de brincadeira, né? E ele sempre me pergunta algumas coisas sobre a igreja, sobre alguma coisa da doutrina e tudo mais, até processos que a igreja tem. E ele me. Talvez ele discorde de mim, né? Mas nos assuntos eclesiais, assim, ele me vê como uma referência, né? Aham. Tem até uma história interessante que é bom de compartilhar, né? Ele. Desde quando eu entrei no seminário, ele estava namorando com uma menina, né? E aí ele casou com essa menina. Foi no ano retrasado. Retrasado? Não, no ano passado, pelo amor de Deus. Fez um ano agora em julho. E aí essa menina que ele casou, a esposa dele, eles namoraram um bom tempo. E quando foi pra casar, o meu irmão veio perguntar pra mim, porque ela não era batizada, né? Ele veio perguntar pra mim, ele falou: André, tem como a gente celebrar um matrimônio mesmo Sem ser sem ela batizado. ser batizada? E eu expliquei: não, é possível, né? O bispo dá uma dispensa, é possível fazer um matrimônio de uma parte que é católica com uma parte que não é católica. Tudo isso tá dentro do processo, Aham. né? É normal. E aí orientei eles nesse sentido, né? E aí depois eu fiquei sabendo da notícia que ela começou a fazer a catequese e a paróquia lá disponibilizou a modalidade online, né, para fazer. E assim, E ela se batizou, ela fez a primeira Eucaristia, ela se crismou também. E depois de tudo isso eles se casaram, Que né? bonito. E aí eu achei muito legal, assim. Muito legal. E não esperava mesmo, né? E aí, que nem eu falei, hoje eles estão na paróquia lá de São Joaquim, lá em São Paulo, no Cambuci, e eles fazem parte do coral lá. Eu até brinco com meu irmão, porque ele sempre foi de tocar violão, né? Mas cantar nunca foi Nunca a foi o dom. dele, né? Inclusive é até de família isso. Lembra? Tava lembrando agora que a gente teve uma banda dos coroinhas, quando eu era coroinha, né? Que top, Então, o Padre Thiago vai que cantar pra legal. gente. O Padre André vai cantar pra gente Não, agora. não. Eu acho que o pessoal era muito generoso com a gente, assim. Porque a gente brincava. A gente montou essa banda porque meu irmão tocava violão, ele toca bateria também. Tinha uns outros dois coroinhas que tocava guitarra, violão. Meu Deus. E aqueles que não sabia nada colocaram pra cantar, que era eu e mais um. Que top. Imagina como era boa. Imagina e aí, a assim, missa. a gente Nossa, a missa falava. tá ficando vazia, né? Não, mas a gente não tocava em missa. Não. A gente não tocava em missa. Lógico que não. A gente não era tão atrevido assim, né? Mas a gente costumava dizer que as nossas apresentações eram apoteóticas, assim, né? Porque a gente só se apresentava uma vez no ano, que era na quermesse do padroeiro. Aham. Então, ó, se você perdeu a nossa banda esse ano, Só o ano que só vem. ano que vem Só ano agora. que vem. Engraçado aí- que no dia que eles iam cantar, ninguém ia na Era a quermesse. quermesse vazia. Nossa, vendeu pouco cachorro quente hoje, né? E ainda perdia Legal. porque a gente era pago em pastel, né? Pastel. Eu É. ainda perdia, saía no prejuízo, na verdade, né? Mas assim, mas o pessoal tinha um carinho, acho que era carinho mesmo. porque Carinho. eu- Não, mas é legal, tem que incentivar, né? não. tem que E a incentivar. criançada É. também, assim, criançada não, né? Adolescente já. Mas esse é o bom, você tem que incentivar pra É, manter, Sim, né? sim. É tão difícil manter. Daí seu irmão, então, buscou em você algo, né? E você deu as referências pra ele, mas eles decidiram fazer Então, o e caminho por conta todo por própria, conta. assim, né? Muito legal mesmo. Claro, a paróquia ofereceu uma Ajudou oportunidade também, né? também de. Porque ela fez a catequese na minha paróquia de origem, em Aham. Mauá, né? E eles já estavam morando em São, Em São Paulo. Paulo. Então a possibilidade de fazer online foi. E rápido também, né? Aí algumas orientações também, né? De que o meu irmão vinha atrás. Então, enquanto ela estava fazendo a catequese e ela ia batizar, aí meu irmão falou assim: ele falou assim, André, a catequista nossa aqui, ela mandou mensagem pra Meg, que é a esposa dele, e ela falou assim que ela tem que se confessar, mas ela não é batizada. Aí eu falei, não, tá certo. O batismo já apaga os nossos pecados, né? Cometidos Aham. antes.
Então, aí a gente deu até orientação para a paróquia nesse sentido Aham. de que não, ela não precisa se confessar, ela não é batizada. Imagina, Só É pode porque vai, confessar vai quem- confessar e meu batiza. irmão é padre e ele disse. É, né? Meu irmão me disse. Não, e a catequista me conhece. Ela falou, Não, mas é uma É, orientação mesmo. sim. Às vezes não tinha um conhecimento, né, que vocês, por estudarem, têm, né? A gente, por isso nós somos leigos, na verdade, né? Porque a gente, muita coisa, a gente erra ainda, né? Por falta de conhecimento. então. E até hoje, assim, o meu irmão me procura por umas coisas. A última que ele me mandou foi na. Ele é bem questionador, Ele né? é bem questionador. Que legal. Ele, e ele é bem pra frente, assim, também, né? Inclusive, ele nem. Nunca teve nenhum ministério, assim, né, propriamente na igreja. Mas ele fez Ezequias antes de mim. Porque. Situação trágica, mas interessante. A avó da esposa dele faleceu. Eu acho que foi a avó. E aí eles foram pra lá, numa cidade do interior, e foi lá pra fazer o velório e tudo mais, e o vô dela tava vivo ainda, né? E aí foram pro velório e tudo, sepultamento, ficaram mais um dia e pouquinho lá. E aí no outro dia, quando eles estavam indo embora, quem faleceu foi o vô. Nossa. E aí na correria pra arrumar as coisas, né? Primeiro as coisas burocráticas que essa situação pede, mas depois, e aí, quem que a gente vai chamar pra rezar, pra fazer as Interior exéquias? ainda, né? E aí meu irmão, assim, super articulado, ele pesquisou lá o rito de exéquias para leigos, e ele mesmo fez. E eu nunca tinha feito, quando ele fez. Nossa, Aí ele mandou pra mim assim, eu fiz... mandou o arquivo lá pra mim, pra ver se tava Tá aí tudo pra você certo. ver. Olha o Falei, que eu não, fiz. tranquilo. Olha o que eu fiz aqui. Eu falei, olha, eu nunca fiz, então Antes de... eu te oriento do jeito que a gente sabe, né? Mas a última dele foi na solenidade da Trindade Santa, da Santíssima Trindade. E como ele é do coral, e ele conhece algumas coisas porque ele foi cerimoniário e tudo, ele mandou a seguinte mensagem pra mim. Eu já era padre já. Tava tipo com uma semana de padre. Ele falou assim, padre, como que eu explico pra maestra do meu coral, de uma forma educada, que cantar aquela Em Nome do Pai não é música de entrada? Não. Aí eu falei, aí eu fiquei totalmente sem jeito, assim, porque o jeito que ele falou assim, como que eu falo pra ela de uma maneira educada? Aham. É tipo o chat GPT, você é o chat GPT dele, que legal. Aí eu falei pra ele, olha, isso Tem- pode confundir o povo, tem que porque ser o sinal direto, da cruz é uma coisa específica da celebração. Você imagina o não- pessoal entrando e todo mundo já aqui, depois o padre então. faz de novo o sinal da cruz. Aí eu expliquei pra ele, assim, mais ou menos. E essa foi a última, assim, que ele perguntou. Mas né? aí muitas mais. Mas certeza. ele brinca muito, assim, também. Então, depois que eu fui ordenado diácono, a gente pode dar a bênção, assim, com gestinho e tudo, né? Aham. É uma graça pra gente, assim, fazer isso. Acho que é esperado por você esse é. momento, né? No seminário a gente fica brincando lá, fica fazendo até curtinho, assim, só pra treinar, né? E aí ele espalhou pra todo mundo. Ele falou assim, ó, pede bênção pro André que ele é obrigado a dar. Viu? E aí a gente tem o mesmo barbeiro, né? Que é um amigo em comum nosso. E aí toda vez que eu vou lá, ele falou, ó, seu irmão mandou mensagem falando que é pra você abençoar aqui o estabelecimento e tal. Não sei. Meu Deus. Tá bom, a gente abençoa, né? Toda vez, Mas eu sei que é coisa do meu irmão. Eu sei que é coisa do meu toda irmão. vez que você vai, Ele, tem que ele, tá, abençoar. ele tá espalhando a palavra por aí, né? E aí, Que fofo. e aí nesse sentido, a gente se dá super bem, né? Até me perdi do que a gente tava falando. Nós estávamos falando dele, dos questionamentos dele, Isso. né? E aí, nesse sentido, ele sempre perguntou, sempre questionou e tudo. Então, a minha relação com ele, enquanto Uma seminário, boa não era só de vida ou morte, né? Não. Mas De também dúvidas também. de dúvidas, de confiar, sabe? Eu acho que até pra você também foi bom, porque coisas que você talvez não sabia, você tinha que buscar passar pra ele, né? Pra passar de uma forma correta, né? Pra levar pra ele a informação. Então, Sim. na verdade, ele te ajudou também, né? Sim. É uma pessoa presente. E eu não sei se acontece isso com todos os caçulas, com os irmãos caçulas. Mas você vê no seu irmão mais velho, ele tá me consultando, né? E eu que sempre tive ele como um espelho, né? É muito legal. É muito legal, muito legal. E aí, vira e mexe, ele, quando é meu aniversário e tudo, ou alguma coisa
que ele tira uma foto comigo e posta, sei lá, tipo no Instagram, assim, ele sempre coloca na legenda assim, estou aqui com o preferido da mamãe, com o filho predileto. Não sei o quê. Ciumento ainda. Muito legal. Ele é muito legal, ele é muito legal mesmo. Eu achei o máximo. E até na comunidade, na nossa comunidade de origem, quando a gente vai, ele brinca, né? E é verdade mesmo. Porque antes, quando eu entrei nos Coroinhas e tudo mais, o pessoal falava que eu era o irmão do Eduardo. Que Eduardo é meu irmão, né? Agora ele mesmo fala. Agora eu que sou o irmão do André, o irmão do Padre André. Falei, vai, o mundo dá voltas. dá voltas. Né? Daí você entrou lá no seminário. Essa fase para deixar do emprego, essas coisas, foi fácil para você? Porque você já tinha esse... Sim, pra mim foi muito tranquilo, né? Que nem eu falei, 6 meses antes do seminário eu me mudei pra Diadema com... Você já tinha saído do com o trabalho padre já, lá. então? Eu saí pra ir pra lá, Pra pra fazer essa Diadema já. experiência. E rezando assim, nossa, eu Tomara que preciso dê entrar certo. no ano que vem, porque senão eu vou ficar 1 ano e meio desempregado e tudo. Porque você Mas foi pra não. lá como sacristão, na verdade, não é um emprego, né? Você foi pra É. ajudar o padre, né? Sim. Era voluntário, né? Voluntário. Voluntário. Então, mas foi muito bom aquele período lá em Diadema lá. Abriu também o leque, assim, né? E parece que eu fiquei anos lá. Então, quando eu vou pra lá, é uma festa, assim, né? Não porque o padre Criou vínculos, essas né? coisas todas, mas como eu tava lá todos os dias, então a gente estabeleceu uma relação. É porque quando você tá no Legal, seminário, você vai assim. só de final de semana, né? Isso. Né? Você vai de final de semana quando você tá no seminário. Agora, quando né? você tá sempre, a relação é outra. totalmente outra. É muito mais próximo, né? Muito mais, porque você vai de final de semana, mas você já tem tarefa a fazer, né? Ajuda nas celebrações. Então, agora no dia a dia, você tá no dia a dia da comunidade. Você vira parte da comunidade. Né? Sim. E foi uma experiência muito boa, porque o pessoal sabia que eu estava fazendo o processo para entrar no seminário. Então tinha aquele carinho a mais, né? Mas ele vai ser inclusive- padre, vamos ajudar ele. Inclusive, geralmente quando a gente entra no seminário, que tá tudo certo, né? A gente promove as missas de envio, né? Então cada um na sua paróquia celebra pede pro padre, né, celebrar uma missa de envio, aí vem toda a comunidade. E eu tive a graça de ter 2. Rio Grande, Uma na minha comunidade de origem Mauá, né? em Mauá, E Diadema. com o Padre Zezé, e lá em Diadema com o Padre Osvi, né? Com a comunidade lá. Então Que legal. foi muito legal, assim. Então de manhã foi uma das missas de envio e à tarde para a noite foi a outra, no mesmo dia. E na terça-feira eu já ia entrar no seminário. Caramba. Então foi uma experiência boa, assim. Mas não senti falta, assim, claro, né? Da faculdade, de jeito Da nenhum. faculdade, do trabalho. Nem lembrava Ei, de fazer faculdade. Eu tava vivendo ali o sonho, assim, Não, digamos, você foi né? realmente pra viver aquilo que você sonhou desde os 14 De poder anos. me dedicar totalmente àquilo que eu escolhi pra minha vida, né? E eu acho que eu sempre fiz essa escolha. Enquanto eu era cerimoniário, mais uma das coisas que eu fui seguir o meu irmão, né? O meu irmão, ele começou a jogar futebol americano. E Grande, eu comecei também. Não tenho nada quebrado, graças a Deus, né? Mas eu joguei por 2 anos. Joguei Campeonato Caramba. Paulista, Campeonato Brasileiro, tudo. Era um jogador mediano, assim, mais ou menos. Dava pro gasto. Mas eu parei quando eu comecei a perceber que estava atrapalhando as minhas escalas de cerimoniário na paróquia. Então, Prioridades, né? então, por exemplo, como a gente jogava, mas era amador, né? Então, os treinos, os jogos, era tudo fim de semana. Uhum. E E fim as de semana atividades da igreja. era atividade da igreja. Uhum. Então, acho que foi tipo uma das primeiras escolhas assim que eu fiz em relação à vocação e à importância que eu dava para a vida na comunidade, né? Para o serviço que eu prestava para a comunidade. Falei, não preciso disso aqui, né? Uhum. E eu tava me arriscando ali todo fim de semana, né? Deu Com braço certeza, quebrado. alguma coisa aqui quebrada. Mas Esse assim, dia era que uma era coisa tão- que eu gostava. E eu gosto de assistir até hoje, né? Eu também gosto. Meu irmão perseverou também, ele jogou por muito tempo. Hoje ele não pode mais, né? Porque ele é todo estourado também nesse sentido, né? Ombro, joelho. Que é um jogo de impacto, né? Sim. O jogo americano é impacto mais que o futebol normal, né? Mas assim, eu gostava muito, assim, de treinar, de jogar, de assistir, tudo. Acho que eu nunca assisti um jogo. Achei já. É uma boa. Eu aprendi sobre o jogo mais jogando do que assistindo. Pra quem assiste a primeira vez, Não entende nada. é dificílimo. Mas eu aprendi jogando assim e tomei muito gosto, né?
Mas chegou E um não é momento tão que... fácil igual parece. Mas chegou um momento que eu falei, não, É uma escolha. eu preciso continuar. E, sabe, para outras pessoas parece ser tão fácil assim, né? Você deixar algo que de certa forma te consome. Era mais Que fácil o deixar lado da aí. igreja parece que sempre é o mais Era fraco, mais fácil, né? né? Deixar a igreja pra Pra viver o maioria que, das né? pessoas. O que dá um prazer, digamos É. assim, de jogar, se divertir. Parece que a igreja não tem diversão, não tem as coisas, né? E assim, Mas e tem. eu poderia me restringir, por exemplo. Meu irmão fez isso também, né? Ele foi cerimoniário também. Então, geralmente os nossos jogos eram tipo domingo de manhã, domingo à tarde. Então, meu irmão fazia isso. Ele falava assim: eu não vou conseguir servir de Eu vou manhã, servir à então eu vou noite. só à noite, vou um dia antes e tal, e conciliar com o trabalho também, porque a gente já trabalhava nessa época. Então, eu acho que foi uma escolha bem acertada, assim, né, da minha parte. E não foi difícil. Não foi difícil. O pessoal até perguntava, assim, se eu não ia voltar e tudo mais. E olha que eu era um jogadorzinho mequetrefe, né? Sou padre jogador de futebol americano. Já teve, já Ai, teve. top. Teve um padre em Sorocaba, eu É? acho, que jogava. E a gente conhecia ele e tudo, mas jogava contra e tudo. Caramba, É. Eu acho que é o mesmo. O meu irmão que falou. Esse padre que jogava futebol americano em Sorocaba é o mesmo que participou do MasterChef, eu acho. Não sei se vocês já viram. não. Mas faz um tempinho já. Nossa, esse padre é Mais bem ou menos. antigo. Tem tempo, né? Né? Dá uma paróquia de 16. Pede pra ele, pra Dá ver aí o se ele- Grêmio, ele vai no Masterchef. Dá vai. uma maquetada. Nem assistir ele vai conseguir na televisão. Né? Daí Então, você entrou no seminário ali, filosofia. Seminário. É fácil? Como que é a adaptação? Porque vocês estão todos ali, cada um no seu cantinho, cada um com a comidinha da mamãe, com as suas Sim, coisas, e sim. vocês entram pro lugar que vocês têm que fazer na maioria das coisas, né? sim. Então, pra mim, a experiência do seminário foi muito tranquila. Mas assim, porque eu sou tranquilo também. Né? No seminário é um ambiente assim. Mais calmo, né? Ou não? Não, tenso. É um Tenso. ambiente tenso, assim, né? Assim, é muito fraterno também nesse sentido, porque ali a gente faz amigos assim pra vida inteira, né? Porque vocês vivem Mesmo aqueles que não todo dia, o dia inteiro, né? que não vão abraçar o ministério depois, mas a gente mantém contato, né? E tudo. Então, o seminário pra mim foi muito tranquilo porque eu sou uma pessoa tranquila, né? Mas a gente viveu experiências ali de que eu particularmente não entendia. Então, pessoas muito estressadas, sabe? Acho que a rotina também deixa a gente um pouquinho desconcertado e tudo. E eu sempre fazia um esforço para tentar entender o lado do outro. Ter um pouquinho de empatia, né? Uhum. Porque tem uma Sabe, nem rotina. todo mundo tem a mesma personalidade. Vocês acordam cedo, missa, faculdade, Sim. né? A gente. É que cada casa, Aham. né, a gente tinha uma rotina diferente, né? Então, a gente fez o propedêutico, que é um ano só, né? Que é mais uma preparação Uhum. para aquilo que vai vir depois. Depois, 3 anos na filosofia e 4 anos na teologia. E 3 cada- casas E diferentes. cada casa tem a sua o seu jeito. Por mais que sejam as mesmas pessoas que moram, é um padre diferente que fica como reitor. Igual o Padre Mário tá no reitor agora, Isso, da teologia. teologia. Isso. Daí tem outro padre Tem da outro padre filosofia. na filosofia e outro Outro padre no propedêutico. Ah. Mas claro, Eu pensava que nada, era o mesmo padre que era o reitor de tudo. não, nada é separado, né? Existe o Conselho dos Formadores, né? Que é formado pelo bispo também, Uhum. pelo vigário geral e tudo. E os reitores, e aí eles vão se conversando para que fique mais alinhado possível Porque, na verdade, aquilo que a formação pensa. é um como segmento, todo. né? Vai passando é um pro outro, né? Sim, sim. Mas cada casa tem o seu jeito, cada casa tem a sua estrutura. Depende muito daquilo que a faculdade oferece também. Então a gente pautava os nossos horários conforme a faculdade, porque a faculdade era normal, assim, não era especificamente para Pra religiosos. padre. Não. A filosofia a gente fazia tinha advogados, tinha juízes que faziam. E você tinha que ter tempo de Ateus. estudar, né? Você tinha que ter tempo de estudar. Sim. Então, tudo girava em torno dos estudos, né? Mas também a vida de oração. Então, todos os dias a missa no seminário, todos os dias a liturgia das horas também, a
as laudes, que é a oração da manhã, as vésperas, que é a oração da tarde. E só no propedêutico que a gente tinha as completas em comunidade, que é a oração da noite, né? Mas na teologia e na filosofia a gente ficava mais livre. Até mesmo por conta do estudo também, Uhum. porque tem gente que funciona melhor à noite, então Uhum. se permitia estudar À noite. até mais tarde. Eu nunca fui assim, né? Eu falei, né, que na época da faculdade, a outra, eu não tinha o costume de E como estudar, foi né? filosofia e teologia? Eu entrei no seminário pensando assim, eu tenho que ser mais responsável nesse sentido, né? E a filosofia me assustava muito. E o pessoal comentava sobre a faculdade. A gente fez no Mosteiro de São Bento, a faculdade de filosofia. E aí o pessoal que estava 1 ano na nossa frente falava que os professores eram muito exigentes e tudo mais. E teve gente que reprovou e não sei que matéria. Já entrava com E medo, eu, né? gente, vai acontecer a análise de sistemas comigo de novo. Mas assim, eu me empenhei assim mesmo. Aí eu não tinha preguiça, não. Mas a filosofia foi muito exigente mesmo. É. Mas foi muito tranquila também no sentido de que eu consegui ir fazendo as coisas que eram necessárias, né? A maioria do pessoal que passou pela filosofia, eu acredito que não goste da filosofia. Eu ouço O Padre muito isso. Joel ama, Ele ama, adora. ele veio aqui. Ele ama. adora. Nossa, é impressionante, assim. Sempre ajudava a gente também ele era o queridinho dos professores lá É. na filosofia, né? Era. Todos os professores gostavam dele e tudo. E a gente penando. Ralando. Penando. E o Joel no Ele mar de lá, rosa. ele assim, caminhando, Nossa, e é. vocês correndo, que top. Mas tem gente que se É. identifica mais, né? Não tem Ah, jeito, sim. né? Tanto que na filosofia, as disciplinas que eu mais me interessava era da área de filosofia prática. Então, política, ética, Uhum. até estética, talvez. Mas o meu TCC foi na área de ética. E aí, quando era um negócio mais palpável assim, eu até me Mais dava fácil. bem. Agora, tinha umas disciplinas No que campo é das muito ideias, né? abstrato, É. Uhum. metafísica e o mundo das ideias. E eu falei, gente, vamos ficar com o pé no chão, né, por favor. Mas consegui passar, né? Tanto que eu trazia na minha cabeça assim, se eu vou entrar no seminário, se eu conseguir passar pela filosofia, ninguém me segura mais. Porque depois a teologia, a gente comenta que para a vida pastoral é até muito mais aplicável a teologia. Porque, por exemplo, eu vou durante uma semana para as aulas de filosofia. Eu tô generalizando, claro, né? Tô aprendendo sobre Aristóteles. Aí vou chegar na paróquia no fim de semana e vou Falar falar sobre pro... Não, né? Não Não. mesmo. Agora, na teologia, a gente aprende sobre a Trindade, Mariologia, Que você pode mistério de aplicar Deus. no final de semana, por Sim, exemplo. ixi, Da todo filosofia. fim de semana eu chegava com uma novidade. Então, aqui, Eu ó. falei, nossa. E comentava. E às vezes a gente celebrava ou dava alguma formação assim. Aí falava na paróquia, essa semana na faculdade a gente viu isso e tudo. Fresco, Então né? Você consegue levar direto, né? Caminho direto. era né? muito legal aplicar assim, né, nas formações e tudo. E também estratégias pastorais, né? Então, plano de pastoral para as paróquias que a gente acompanhava e tudo. Ajudava também o lado teórico, né? Eu lembro que teve uma disciplina na teologia que foi muito legal, que era comunicação social e pastoral. Então a gente aprendeu sobre o âmbito da comunicação na igreja. Não somente a Pascom de tirar foto, mas comunicação, entre as pessoas. sabe, pastoral de conjunto e Uhum. tudo. Nossa, e totalmente aplicável, assim. Totalmente aplicável na vida pastoral, né? E é muito legal você aplicar na paróquia aquilo que você aprendeu. Teve um retiro dos seminaristas que a gente fez e foi a irmã Vilma que pregou o retiro. E isso ficou muito marcado para mim. Ela falou assim, tudo que vocês passam no seminário, as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que vocês aprendem, os bons e os maus exemplos, é para que vocês possam servir melhor o povo depois. Então, tudo o que vocês vivem de experiência, depois é para o povo. Então, isso pra gente é uma responsabilidade grande, né? A gente aprende tanta coisa interessante e a gente não quer reter só pra gente. Uhum. Então, sei lá, pra quem conviveu comigo mais um pouco, eu tenho umas histórias assim, marcadas, assim, né? Sempre que eu vou pra um lugar novo, eu conto a mesma história. Mas
são coisas que vão marcando a gente e a gente guarda e a gente vai transmitindo e é muito legal, assim, ver... Tornar as coisas simples também para o povo. A gente sempre escutava isso na faculdade. É que não adianta você passar nada muito teórico, muito ali, porque vai desde a pessoa mais simples até o mais estudado. Você tem que nivelar para que os dois entendam. Sim, sim. Né? Você não pode falar no grau do mais estudado, né? E o mais simples não vai entender. É. E Então, esse é o assim, grande desafio. É. Tanto na faculdade, né, como no seminário mesmo, com os formadores que a gente tem no seminário, sempre esse ponto é tocado. Então, olha, vocês estão aí para o povo, o padre não é padre para si mesmo. Uhum. Então, tudo isso faz a gente ter uma cabeça menos egoísta, né? Uhum. O que eu estou fazendo é para o povo, Pro povo. sempre para o outro. Então, até me marca muito uma coisa que o Papa Francisco escreveu, quando ele se dirige aos jovens. Eu não sei se é na Christus Vivit, eu acho que é. Que geralmente, ele diz que geralmente o jovem, o adolescente, ele tem aquelas crises existenciais. Uhum. E ele se pergunta, né? Quem eu sou, né? Por que eu tô aqui? E aí o Papa, ele fala uma coisa muito, muito legal nesse sentido, de que ele fala, a pergunta certa não é você se perguntar quem eu sou, mas para quem eu sou. Então isso torna a vida uma entrega, né? Tudo que eu faço não é para mim mesmo, é sempre para o outro. E nesse sentido, na minha formação, esse dado sempre ficou muito marcado, assim. Sempre está à disposição do outro. E hoje em dia, na vida de padre, é bem isso mesmo. Então, ainda mais numa paróquia grande e tal, a gente se desdobra para fazer o possível para estar presente. Não, a gente não precisa estar dando uma formação, uma palestra, não precisa estar numa missa, mas só de estar ali presente, no cantinho, escutando, não precisa ter uma teologia rebuscada para fazer isso, né? E o seminário sempre incentivou nesse sentido. Isso foi muito bom mesmo. Daí, então, propedêutico da filosofia, eu tô ficando craque, hein? E depois da teologia. Sim. Daí na teologia vem o diaconato. Isso. Geralmente, nunca é certeiro, assim, né? Mas geralmente no final da teologia, no último ano da teologia, a gente, pelo menos aqui na diocese, a gente se prepara para o ministério diaconal, né? E aí a gente sempre fica sob a condição e as exigências do bispo também. É ele quem decide a data, o lugar. Não são vocês que escolhem onde Não. é ordenado? Não, é tudo ele. Tudo ele. Eu pensava que assim, entrou num consenso, os Não, três vai ser ali. É até uma preocupação a menos pra gente, né? Porque todo o resto a gente organiza em relação à cerimônia e tudo mais. As vestes e tudo, quem vai cantar, tudo são as vocês músicas. que Devia ter chamado o coral dos coroinhas pra cantar. Os seus amigos lá. Pelo amor de Deus. Tá Maria, vendo? Então a veste, a música, tudo vão ser ordenados que escolhem, Sim, tanto para quando diácono quanto o padre? Isso. Então, só na nossa ordenação presbiteral que Dom Pedro pediu que fosse o coral diocesano. E aí a gente acata, né? Mas todo o resto, as pessoas que vão fazer leitura, até a escala dos seminaristas que vão servir, a gente faz também, tudo. Deve ser uma briga, né? Você chamou, ele não me chamou. Não, e é uma correria gigante, assim. E aí tem ensaio também da ordenação, porque... tem todo um rito mais significativo, sim. Né? Liturgicamente, agora como padre eu tenho um pouquinho mais de noção, assim, né? Mas como seminarista eu era totalmente perdido, assim, né? Então, por exemplo, na minha ordenação tem os cerimoniários do bispo, né? E aí eu falei, que são seminaristas, né? Aí um deles é o Júnior. Aí eu falei, Júnior, se você me mandar eu plantar uma bananeira aqui no meio da missa, eu vou fazer porque eu vou achar que faz parte do rito, porque eu não vou trazer na minha cabeça isso. E aí nesse processo a gente foi preparando, né? A teologia são 4 anos. No começo do 4º ano a gente já começou a preparar. A gente teve uma reunião, acho que em março. Inclusive foi no dia do meu aniversário. Falar assim, vamos sair para comemorar o aniversário do André. Aí chegou lá, a gente fez reunião para preparar o... Então vocês começam com bastante antecedência porque é muito detalhe. Que top, comendo e reunião. Tem reunião melhor que essa? Então, mas é difícil, porque
Imagina, a minha turma nós somos em 6, né? Quando a gente começou, nós éramos em 7 por conta do Eduardo. Eduardo. E nas primeiras reuniões ele participou com a gente e ajudou a gente a decidir muitas coisas, né? Porque tem que ter um consenso, né? Sim, então, como que faz consenso entre 6, 7? E assim, não pode ser democrático, tem que ser argumentado, pensado e tudo. Cada um mostra. Tem que ser Eu consenso. não gosto né? disso. 3 votou nesse, 2 votou não. É ter consenso. Aí, mesmo. por exemplo, sei lá, a gente vai escolher a música de entrada. Aí, tipo, Eu gosto 2 de não uma, você gosta gosta de outra. dessa. Um acha mais ou menos e o resto. Tem que achar uma que todo mundo gosta. E aí tem que falar assim, por que eu não gosto dessa? Tem que Então, falar o motivo, não é simplesmente não gosto. E aí eu acho, vai de cada turma, né? E a minha turma sempre foi assim, para tudo que a gente precisava decidir, era sempre muito bem conversado, né? Então, nesse sentido, a gente já estava meio que acostumado. E a gente sempre foi uma turma grande, então tudo tinha que passar pelo crivo de todos, né? Porque faz tempo que não ordena uma turma assim de 7, né? Não, na história da diocese é a maior. É a maior. As outras foram sempre 5. Mas legal, né? E foi muito especial, assim, não só pra gente também, mas pra diocese como um todo. Imagina assim, a emoção. Eu não pude ir, né? Que eu tava trabalhando no dia, mas eu assisti ela online, né? Tava ao vivo, eu fiquei assistindo, né? E eu sou da Santa Luzia, né? Daí tinha expectativa do Joel, né? Mas também falavam do Thiago, né? Eu falei, caramba, e agora? E agora? Quem vai ser? Quem vai ser? Daí na hora que anunciou o Thiago, pra mim foi um momento de muita emoção, né? Porque por causa do festival vocacional, eu estive bem próximo do Thiago. A gente criou um vínculo de amizade, né? Daí quando foi Padre Thiago Santa Luzia, pra mim até emocionou, sabe? Eu falei, caramba. Porque com vocês, assim, eu tive menos contato no festival, porque eles se encontravam mais no dia, os dias antes. Agora o Thiago a gente gostava muito pelo... Era desde o começo, né? Que eu tinha preparado desde o comecinho, ele veio aqui várias vezes, é celular todo dia. O Maurício tá mandando mensagem aqui. Então, assim, conversando, né, todos os dias, assim... Tá agradecendo do festival vocacional. Né? Mas assim, todos os dias, então criou esse contato. Falei, caramba, vai estar, porque eu moro na rua da igreja. Moro meio na rua da igreja. Vou lá tomar um café. Pode ir. Pode ir. Né? Eu quero também, pode ir, fica à vontade. Não, ela não. Não, vai não. Esse dia eu vou estar ocupado, como ela fala. Esse dia eu vou estar ocupado. Então, assim, foi bem legal. Porque a gente, querendo ou não, mesmo sendo um dia ou um encontro, alguma coisa, a gente tem esse contato. E ver vocês chegando, ordenando, né? Sabe, cria esse carinho. É legal pra gente também acompanhar tudo isso. Eu achei muito legal na nossa ordenação presbiteral, algo que eu acho que... Meu irmão falou que viralizou, né? Mas eu não cheguei a ver, assim. Mas a Gisele, lá da Santa... Ela é da Santa Luzia, ela né? fez o vídeo. Ela fez o vídeo lá de... e qual padre que vai vir pra nossa paróquia, né? Foi. Aí foi por ordem alfabética, o Thiago é o penúltimo, né? O último é o Vitor. E aí foi aquela angústia, né? Aí todo mundo tava esperando. TikTok. Sei lá, foi um meu irmão assim, que me falou. Ela meu irmão não tem contato nenhum, assim, mas ela postou mesmo. eu acredito que viralizou porque chegou no meu irmão. Nele. E aí... Mas tem esse carinho do povo, assim, uma expectativa também, né? Porque acabou criando, né? Eu acho que, assim, das últimas vezes, assim, os seminaristas foram mais presentes nas paróquias, né? Então a gente acaba criando um vínculo, um contato, amizade, igual vocês estavam na Matriz São José, né? Sim. Então, assim, você e o Vitor, né? Isso. Acaba criando esse vínculo, carinho. Eu vi quando você veio aqui no Cerco de Jericó, o carinho das meninas e das cerimoniárias, tudo, cria esse vínculo. Então a gente torce para que sejam essas pessoas que a gente tem carinho, né? Então, mas é muito legal ver, né, tantos padres, tantos amigos assim se ordenando, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo quando eu vi todos ali. Falei, caramba, esse aqui carregou cadeira no festival, aquele ali não carregou muito não, aquele ali na vida, né? Agora eu tô ferrado, porque ele vai mandar eu carregar cadeira, não posso falar não pro padre, né? A gente até brinca com os que ficaram, né? Quando a gente estava para ordenar no final do ano passado, na diaconal já, né? E o festival do ano passado também a gente brincou assim, ó, última vez. Agora eu só volto pra confessar só. É verdade, né? Nossa. É verdade, né? Yes. Eu até brinquei com o padre Thiago. Falei, agora tá de boa. Ele falou, não, agora eu vou ficar lá no confessionário para as pessoas. Né? E foi uma mega sacada no festival vocacional. Assim, e o pessoal vai? Eu não achei que iria. É um pré-julgamento meu. Eu falei, vai colocar ali. Eu acho que a molecada quer mais brincar. Meu, as filas eram enormes pra confissão. Enorme. E são muitos padres que vão pra ajudar. 6 ou 7 padres confessando.
E a fila não parava. Eu falei, meu, que coisa linda, sabe? O jovem buscando a confissão. Então você vê que o festival vocacional, alguns, claro, vão só para brincar, ok. Mas você vê que não é só brincadeira. Ele Sim, passa sim. ali na pastoral, ele passa na feira vocacional, né? Ele vai na adoração, ele vai brincar também, porque tem que brincar e é divertido. Mas ele vai também buscar a confissão. Então, assim, é muito legal. Quase que eu entrei na fila da confissão. Falei, cara, essa galera tá impulsionando a Sim, gente é a um buscar algo testemunho mais. bonito, né? É. E você imaginar assim, infelizmente, né, esse ano aqui, né, foi diferente, espero eu, né? Mas infelizmente, 4 anos chovendo. 4 anos de muito Foi frio. bastante frio também esse ano. E 5 mil pessoas, 5 mil jovens, sim, nem sim. aí pro frio. Né? Eu até brinquei uma vez acho que foi com o padre Thiago mesmo. Falei, meu, isso aí é pra testar a juventude mesmo. Porque no sábado 30 graus, domingo 10, segunda 30. Como pode um negócio desse, né? Todo ano é assim. Todo ano é Todo ano assim. é assim. Então, assim, eu acho que pra testar essa juventude mesmo, eles já estão acostumados, Ribeirão é frio, já traz a Não, blusa, já já vem, acostumaram, já faz tempo. né? Se não acostumou ainda, pelo amor de Pelo Deus. amor de né? Deus, é. Né? Mas assim, mas eu falo assim com carinho que é legal ver, né? Pude participar. A primeira missa que eu participei, sua, foi no Cerco de Jericó, do Padre Thiago também foi no Cerco. Meu, pra gente até emociona, né? Ver vocês. Falei, caramba, que legal, né? Sim. Faz parte do processo do acontecimento da ordenação. Da nossa parte, a gente vê o carinho do povo também por onde a gente passou. Às vezes tem gente que a gente nem conhece, nunca viu na vida, que são de outras paróquias, né? Por exemplo, teve muita gente que foi, sei lá, pela ordenação do Padre Tiago, mas não foi pela minha, né? Claro que tá todo mundo sendo ordenado junto ali, todo mundo reza por todo mundo, né? Mas no final da ordenação lá a gente tem a fila lá que o pessoal vai cumprimentar e tudo. Vai E às vezes abraçar vem umas junto. pessoas assim que a gente fica olhando assim, gente, eu acho que eu não conheço. E aí, mas, sabe, as pessoas manifestando o mesmo carinho e tudo. E assim, pra nós é muito gratificante, né? E o processo do seminário ajudou a gente a formar esse caráter, esse grupo de amigos também, de pessoas que rezam pela gente. Isso é muito importante, assim, fortalece a nossa vocação. E, sei lá, agora que a gente está com 2 meses de ordenação, e a gente está recebendo muito convite para celebrar nas paróquias que a gente passou, em novena, tríduo e tudo mais. E para dar conta de tudo isso. A gente se adequa. Né? Coitado, eu marquei um monte de novena sem saber que eu ia para Rio Grande da Serra. Antes? E aí agora, toda semana eu mando para a secretaria de lá a minha agenda da semana, né? De coisas que eu tenho fora. E aí eles adaptam aquilo que se eu tô presente ou não, né? Mas agora tá dando uma esfriada, né? Já passou 2 meses de ordenação. E você esperava ir para Rio Grande? Eu não esperava. Não? Eu não esperava. Quando o bispo conversou comigo, foi na semana do retiro da ordenação. Eu tava como diácono na paróquia São Felipe, em Mauá, com o Padre Max. E tava, assim, super bem adaptado e tal. Vou ficar aqui. E era essa a promessa, né? Era essa a promessa. Mas, assim, surgiu uma necessidade. Aí o bispo me chamou, conversou comigo e tudo. Aí ele falou, André, você vai para Rio Grande? Falei, maravilha, vambora, né? Aí no dia da ordenação, no final ele chamou um por um e entregou a nomeação, né? E como foi por ordem alfabética, eu fui o primeiro. E claro, todo mundo ali, dos que estavam ordenando, já sabiam para onde iam, né? Mas o povo não sabia ainda. A gente estava na expectativa, todo mundo ali. E aí eu achei até engraçado que o bispo chamou meu nome, né? Falou assim, o Padre André, ele vai para a paróquia São Sebastião e Rio Grande da Serra. Aí eu levantei, assim, normal. Eu nem sabia que cara que eu tava fazendo. Ele falou, ficou mas feliz, o bispo falou assim, pelo sorriso dele, ele gostou. Eu vi, eu tava assistindo. Eu falei, eu gostei mesmo, mesmo. A única coisa que não é legal, assim, é a mudança. Tanto que eu cheguei lá na paróquia, assim, no primeiro dia eu falei assim, eu quero ficar aqui uns 10 anos, pelo menos, porque fazer mudança dá muito trabalho, né? Porque, assim, a gente sabe que a missão exige, mas você tá bem instalado, assim, acostumado, você fica meio estabilizado, assim, né? Que a mudança de 6 em 6 anos não deve ser fácil. Agora que você já tá ali acostumado, vai e troca, né? Então, na São Felipe eu fui para lá como diácono e eu fiquei 6 meses. Então, ainda consegui ficar lá uma semana e o fim de semana seguinte da ordenação pra organizar tudo, né? Tipo, celebrando.
Então, e o padre lá me deu muito trabalho, graças a Deus, né? Então, na primeira semana eu já tinha celebrado todos os sacramentos, Nossa. eu fiz batizado, eu dei unção dos enfermos, eu atendi confissão. As minhas primeiras confissões foi de crianças da catequese que iam receber a primeira Eucaristia no dia Que seguinte. legal. Então, eu agradeci muito o padre por essa ideia, né? Porque De eles ter sabem, me né? Eles colocado. passaram por tudo isso, sabem o quanto é importante, né? O que vocês passem e vivam, né? Porque, igual a gente falou no começo, é na prática, né? Muitas coisas vai, né? Vai ser na prática que vai aprendendo, Sim, né? No dia a dia, com cada povo, com cada situação. Eu imagino que o primeiro mês não deva ser fácil, Foi bem corrido, assim, né? né? Porque E é uma a gente tem experiência dúvida nova. de muita coisa É, porque, também. assim, Tipo, pode, não pode fazer. E aí você ok. recorre a quem? Então, eu recorro ao cérebro, aqui a gente lembra da faculdade. E é legal que a gente da turma, a gente conversa entre si também para algumas coisas. Uhum. E tem instâncias maiores. Então, os padres que estão acompanhando Uhum. a gente, os padres que trabalham no tribunal eclesiástico também para algumas questões, né? O padre Jean, o padre William Maia também ajudam a gente nesse sentido. Até que mesmo questões de espiritualidade, né? Eu fiz, depois que eu ordenei, eu fiz o propósito de celebrar a missa todos os dias, né? Mesmo que fosse ou com celebração ou celebrar até mesmo sozinho, né? Existe essa possibilidade. E aí eu perguntei para um dos padres, que eu sabia que tinha essa prática sobre... Falei, padre, eu queria celebrar a missa sozinho. Como que o senhor que eu faz? faço, Qual né? que é a orientação, assim, né? E ele, nossa, ele ficou super feliz, assim, com esse pedido meu e tal. E me ajudou bastante e tudo. Então, assim, a gente, como padre novo, é tratado como quem tá começando mesmo, Uhum. sabe? Com muito carinho, com muita atenção e tudo. Vocês são o caçula da igreja. É basicamente isso. Que legal. É basicamente isso. Porque assim, numa segunda-feira, por exemplo, que é o dia que vocês tiram para descansar. Daí você celebra. Quando eu não tenho missa fora, porque geralmente quando aparece convite de novena, eu falo, não, vou pegar a segunda-feira Segunda-feira. porque eu tô mais tranquilo e não vai Que a minha atrapalhar folga aqui não é folga. a paróquia, né? Então, mas quando não tem, aí eu faço um esforço de celebrar sozinho. Lá na igreja mesmo e tudo. É bem tranquilo nesse sentido. E aí a gente tá na caminhada, né? Então, aí eu tô contando também as missas que eu celebrei, né? Eu acho que eu tô com... Em 2 meses de padre eu celebrei Misericórdia. 134, 5, alguma coisa assim. Caramba, é Contando missa. que são 60 dias? Na lógica. Dá né? quase umas duas Duas por missas dia. por dia. Mas a gente tá Caramba. aí. Então, desde a primeira até ontem. Foi até ontem. Hoje eu não celebrei ainda. Hum. Mas dá tempo ainda. Dá tempo ainda. A gente faz um esforço. Não, mas que legal. Que história bonita, né? É vocação, né? Eu até comentei com o padre Thiago que eu conheci um seminarista que era Renato, o nome dele, né? Eu falei, caramba, você tem maior jeito, né, de padre? Ele falou, não tenho jeito, tenho vocação. Né? Faz sentido. Né? E aquilo me aprendeu, sabe? Foi uma correção que ele fez comigo, mas aprendeu. E é legal ver essa vocação de vocês, é bonito, né? Porque assim, eu aprendi quando fui ministro da Eucaristia, o que acontece ali. É muito lindo o que acontece, né? As falas do padre, os gestos, tudo tem a simbologia, é muito bonito. A partir do momento que você entende a beleza de tudo aquilo, a missa muda, né? Muda, Sim. né? E você vê o zelo de um padre, o zelo que ele tem. Eu acho incrível quando eu coloco o vinho, porque aquela gotinha que já sabe que é quase nada. Mas assim, é o zelo, é o carinho, é o rito. É tudo muito bonito, tudo tem um porquê. Né? Então, eu fico muito feliz quando vejo novos padres assim, se ordenando, buscando, né? E, torço para que vocês, né? Sim, e para quem tá começando, parece que existe um zelo maior, assim, porque tem uma preocupação maior. Então, por exemplo, o fim de semana da ordenação foi muito intenso, assim, no sentido de, primeiro lugar, a ordenação, então a gente ter esse sentido, assim, de, puxa vida, conseguimos, né? Agora a vida muda totalmente, né? Agora a entrega tem que ser total. E a primeira missa? A primeira missa foi
Eu fiz umas loucuras assim, loucuras permitidas, né? Claro, pelo missal e pelo direito Mas ao mesmo canônico. tempo deve ser Mas emocionante demais, né? sim, sim, sim. Como eu falei, eu sou muito tranquilo, então eu eu fiquei tocado assim, mas não, eu não sou de demonstrar Aham. emoções assim, né? Eu sou muito frio assim nesse. Isso que eu combinei certinho com o Rio Grande da Serra, né? Porque eu Lá é sou. frio de tiro lado, né? Ribeirão Pires também é. E Ó. aí, e aí, então, o fim de semana da ordenação, primeira ordenação, então, a gente sabe tudo que a gente passou para poder chegar até ali aquele momento. E tem um amigo nosso que a gente fez a filosofia juntos, lá na São Bento, e engraçado, quando a gente fez a filosofia, ele não tinha vontade, assim, de ser padre, né, nem nada e tudo mais. E aí depois a gente descobriu que ele entrou pro seminário, na Diocese de Mogi. E aí ele acabou ordenando quase junto com a gente, porque como ele já tinha feito a filosofia, então ele fez igual o Padre Uhum. Bruno, né? Pulou Pulou a etapa. etapa. E ele ordenou diácono antes da gente, né? Tipo, questão de semanas, assim. E padre ele ordenou depois da gente, né? Lá em Mogi. E eu lembro que na ordenação diaconal, ele chegou para mim e falou assim, ele falou, André, eu vou te dar uma dica, um conselho. Aproveita a ordenação. Não fica preocupado com o que você vai fazer, com o rito, com a música. Vive o momento. E aí eu falei, nossa, Que ele já tinha verdade. passado. Eu falei, nossa, verdade. E aí, assim, hoje é um conselho que eu sempre dou, né? Eu tive a oportunidade de encontrar algum dos meninos que Aham. ordenaram recentemente. Aí eu falei, ó, aproveita. Aproveita porque vale É a pena. único, né? Vive a ordenação. É único, Vive o não vai sacramento, voltar. assim. É. Nossa, e faz toda a diferença, assim. E eu consegui viver bem, assim, eu acredito, a ordenação e tal. Em todos os ritos possíveis. E aí, aquele fim de semana, em primeiro lugar, além da minha primeira missa, participar da primeira missa dos outros também, é algo assim que a gente assiste a missa deles assim o tempo inteiro com o sorriso de orelha a orelha, Porque assim. um foi na missa do outro. A gente organizou os horários para todo mundo ir Tá conseguir ir na presente. de todo mundo, Que né? legal. E sempre foi uma prática. Quando a gente estava como seminarista, eu particularmente eu fazia um esforço para sempre que tinha ordenação, eu ir nas primeiras missas, né? E Que é importante, né, pra ver meu amigo sim, ali sim, que, né, entende o que eu passei pra chegar até aqui, tá passando sim, também, tá aqui do meu lado, né? sim. E eu já pedia conselhos já também, porque que nem eu falei, os horários de missa da minha comunidade de origem até hoje é sábado, 7h30 da noite. E aí eu falei, desde o primeiro dia que eu entrei no seminário, eu falei, gente, minha primeira missa, se eu chegar lá, vai ser sábado, no mesmo dia da 7h30. ordenação, por mais que seja cansativo, 7h30 7h30 da noite. E assim foi, né? E aí, quando teve outras ordenações, os padres que iam celebrar a primeira missa também no mesmo dia, eu perguntava, padre, foi cansativo? Eu lembro que eu perguntei pro padre Gustavo, eu perguntei pro padre Jorge também. Falei, foi cansativo? Deu para celebrar tranquilo? O senhor ficou muito cansado e tal? E sempre uma resposta positiva, assim, né? E aí, quando chegou a minha vez, eu tava bem cansado, porque a nossa vez foi muito intenso, né? Então, por exemplo, a gente teve ordenação de manhã, a manhã inteira, e depois da missa cumprimentar o povo e tudo mais, tirar foto, aquela Demora, coisa, né? demora. Então, a gente saiu da, da boa viagem lá da paróquia mais de meio-dia, né? E aí tinha o almoço da ordenação. Aí chegou o almoço da ordenação, teve que comer rapidinho, porque 4 horas tinha a primeira missa do Padre Vitor, lá em Mauá. E aí a gente assistiu, foi todo mundo e tudo mais. E aí, tipo, muito legal, assim, ver. Ele se emocionou bastante. A mãe dele cantou na Nossa. primeira missa dele, cantou o salmo e tudo. E assim, e as primeiras missas a gente sempre convida um padre amigo para que possa fazer a homilia pra gente, né? E a homilia da primeira missa é voltada não somente para o povo, mas pro padre que acabou de ser ordenado ali. Uhum. Então, a minha foi a próxima. Então, ordenação de manhã, o almoço, a primeira missa do Padre Padre Vitor. Vitor e a minha primeira missa Meu depois. Deus, o dia foi cheíssimo. E a minha primeira missa foi no dia de Pentecostes, né? E num dia anterior. E aí eu falei que eu fiz uma loucura assim, porque em Pentecostes tem a oportunidade de celebrar a missa da vigília,
que é como se fosse um sábado santo, pelo Uhum. menos na liturgia da palavra. Então são 4 leituras do Antigo Testamento, aí depois vem o Glória, aí depois vem uma leitura de uma carta, e depois o Evangelho. E eu tipo, quando eu fiquei sabendo que ia ser Pentecostes, eu fiquei meio assim, gente, eu faço ou não faço isso? Na primeira. Porque eu Pra falei já assim, chamar as gente, pessoas pra leitura. eu falei, o povo vai estranhar, e se demorar muito a missa e tal. Eu falei, não, beleza. E aí depois surgiu a questão da primeira Eucaristia do meu pai também, né? Eu não sabia que ele tinha começado a catequese. Ele começou esse ano, online também, né? E aí a minha mãe me falou, tipo, lá pra março, assim, alguma coisa assim, ela me falou que ele tinha começado. Aí eu falei, que legal. E eu guardei a informação, né? Aí quando saiu data de ordenação e tudo, da presbiteral e tal, começou a organizar a primeira missa. Aí, tipo, me veio uma inspiração, assim. Falei, poxa, eu podia ver se meu pai não faz a primeira Eucaristia na minha primeira missa, né? Que incrível. E aí eu fui, conversei com o padre da paróquia, né? Falei, padre, tem problema? Eu até lembro da mensagem, assim. Falei assim, padre, se eu estiver viajando, o senhor já me barra agora. Uhum. Porque a gente respeita, por exemplo, Aham, a ele tá hierarquia, fazendo né? a catequese com outras pessoas. E aí, tipo assim, só porque ele é pai do padre vai. Eu pensei em tudo isso, né? Aham. Aí eu falei, padre, se o pessoal achar que eu tô passando por cima da catequese da paróquia, dos catequistas e tudo, por mim tudo bem, não tem problema. Uhum. Aí ele, não, André, pode fazer e tudo mais, prepara pra. Só avisa pro seu pai me dar o nome, pra ele vir se confessar também na semana e tudo. Aí eu falei, tá bom. E assim a gente fez, né? E foi muito bonito de ver, assim, o meu pai que ele não tinha o costume de ir na igreja e tal. Ele era até meio alheio, assim. Mas agora, assim, eu fiquei sabendo que tem dia que ele vai e que minha mãe não tá junto, né? Então, quando ele ia, era com a minha mãe. Então, hoje ele já tem uma E a caminhada. emoção, Caminhada né? dele. A É. emoção da primeira Eucaristia pra ele é emocionante também. Sim. Que nem eu falei, eu sou meio frio, assim. Eu tava um pouquinho nervoso, assim, Eu com as coisas da imagino. primeira missa, Eu imagino. que eu até esqueci que ele ia, na hora da comunhão, eu esqueci que ele ia fazer Primeira a comunhão. primeira comunhão. Então, na minha cabeça, planejando, eu tava assim, a gente tem lá a hóstia magna, aí eu tenho o costume, agora enquanto eu celebro normalmente, de que a hóstia magna eu consumo, só eu, né? E o vinho também, só eu, né? E aí, no dia da minha primeira missa, eu pensei assim, não, vou pegar a hóstia magna e vou deixar um pedaço da que eu consagrei pro meu pai, para ele poder comungar, né? Aham. E eu esqueci, comunguei tudo. Aí eu falei, gente, que coisa. Aí beleza, né? A gente colocou mais para consagrar. Eu fiz questão de que fosse a comunhão em 2 espécies para todo mundo, né? Porque existe essa possibilidade. E deu trabalho para os ministros, deu trabalho pro povo da comunidade, da paróquia, Mas é um mas momento é especial, um momento né? único, O assim, pessoal né? sabe, né? Então, e aí a gente fez, e aí hoje a gente vê o meu pai continua na catequese, né? Porque tem a crisma Aham. Sim. no final do ano e tudo, então as catequistas não barraram também por conta de que. Não, ele vai continuar a catequese porque ele vai se crisma. crismar no final do ano, né? Mas foi muito legal, assim, muito, muito interessante. E cansativo Imagino. demais. Eu terminei o dia assim, moído, né? Porque depois ainda da O missa domingo tinha mais missas, né? tinha. E a do Padre Joel foi a primeira e foi 7 horas da manhã, Nossa. lá em Santo André. E aí teve que ir e tudo. Aí depois foi a do Bruno, às 11 da manhã, e depois a do Padre Romário, no domingo à noite. E o Thiago deixou a dele para quarta-feira, que foi muito emocionante também, assim, de todos, né? Porque a gente conhece ali pelo menos um pouco, assim, Eu a acho história de que cada quando um que você vive a passou. missa do outro, eu acho que é mais emocionante que você sai daquela tensão de ser sua primeira missa, né? Porque deve todo mundo fica tenso, né? A primeira missa do padre, todo mundo olhando o que ele faz, então assim, deve ser muito mais tensa a primeira. Então acho que Sim, quando sim. você não tá ali, acho que você vivencia mais, né? Sim, com certeza. Né? E a Considerando. gente sente um orgulho, assim, do irmão que tá Uhum. ali. E é muito bonito, assim, eu fiz questão, assim, no final da missa de cada um, sabe, dar um abraço e falar assim, nossa, você lembrou muito bem, tudo, Deus conserve, né?
Então, nesse sentido, a nossa turma foi perfeita, assim, nesse sentido, de dar apoio, de estar ali unidade, né? perto. Então, é uma experiência, assim, que marca, né? Que E legal. agora, nas últimas semanas que a gente teve ordenação diaconal dos meninos que ordenaram com a gente tá ali junto já como padre, é sempre especial, assim. E é bom que a gente se vê também, né? Porque no seminário a gente se via todo dia, tinha uma convivência, depois que E as ordenou... ordenações muito próximas, né? Sim, Bem sim. próximas as ordenações, né? Aí a gente tá vivendo, assim, o ministério, trocando figurinhas e tal, partilhando algumas coisas, combinando de se encontrar também para conversar e tudo. A gente não perde Não pode vínculos perder o por conta vínculo, disso. E a gente vai caminhando juntos, E né? as cidades não são longe, né? O Então, problema não. só é casar os horários, né? É. Com É. 16 comunidades, você casa o horário com quem? Mas dá um jeito, né? Mas, padre, obrigado, né, por o senhor ter vindo aqui com a gente, né? O tempo voa, né? Ter falado um pouco da sua história, né? Pra gente, assim, é muita alegria, né? Ter um padre amigo, Sim. né? Então, ver esse crescimento, vocês ordenando, agora os meninos ordenando também, daqui a pouco vem outros, né? Então, pra gente é uma felicidade, né? E a felicidade de vocês é a nossa, né? É verdade, né? Porque muitas pessoas, igual eu falei pro senhor, vê o padre lá na frente, depois só cumprimenta o padre ali fora e vai embora, mas não conhece essa história toda por trás. Toda essa vivência, todo esse esforço, tudo que deixou para trás para viver a vocação, né? Então, assim, gratidão por o senhor ter vindo aqui hoje, né? Nada é por acaso, né? Eles marcamos um dia, eles marcamos outro, mas hoje deu certo, né? Muito obrigado mesmo, né? E pode contar com a gente que precisar, com as nossas orações, que eu acho que é o que a gente pode oferecer. Eu nunca né? fui numa missa em Rio Grande. Tá Eu aí já a fui na oportunidade. São Sebastião. Já fui na Juventude em Chamas lá uma vez. Incrível. Tem a Missa da Misericórdia, né? Sim, sim. Só É a última segunda-feira do do mês. Então, Eu convido Essa- o povo para ir na sua paróquia, padre. Não, por favor, vamos lá para Rio Grande. Né? Não é tão longe quanto parece, não né? é. E é muito acolhedor também. E é Então, pertinho da estação. pertinho da estação. Sim. Você desce da estação, virou à direita, você já vê a igreja, a matriz gigante lá, recém-reformada, tá bonita Muito bonita, agora. muito bonita mesmo. Então, quando quiser ir lá para Rio Grande, vai ser muito bem acolhido, né? Isso. Os horários de missa. Horários de missa Da matriz. Da matriz, da matriz. Então, horário de missa no sábado de manhã às 8, no sábado à tarde às 16 horas, no domingo 7h30 da manhã e 18 horas. Que legal. Tranquilinho. Horário não falta lá em Rio Horário Grande, não né? falta. E padre também. Também Padre tá faltando, tá mas... Mas Por logo enquanto, Deus envia mais. É, Né? Mas gratidão. Né? Joga nada no meio, Raul. Agradecer a editora Paulos, né, pela parceria com a gente aí. Então, se você quer comprar o seu livro, sua Bíblia, para estudar, pra se aprofundar, pega o link que tá na bio aí, vai Lá direto na no bio site. do YouTube, na descrição do YouTube tem o link. Você clica lá, vai direto pra editora. Gratidão, Paulos. Tops. Próxima, Raul, estúdio Nossa Cidade, como a gente sempre fala aqui, grande Raul, grande Márcio. Quer fazer o seu podcast, né? Manda um direct pra gente, manda um direct no estúdio. Né? Aqui o espaço é incrível, aqui toda a estrutura é de primeira, profissional mesmo. Então busca os meninos que eles vão te dar toda a atenção. Sim. Né? Vão te dar toda a atenção aí do começo ao fim. Tem decoração, tem tudo. Tem decoração, é só vir apresentar. Só Vim apresentar. Mazi Artes, né? A Júlia, com a Mazi Artes, quer fazer o seu personalizado, chama ela que ela faz caneca, garrafa, Camiseta, cartão, moletom, camiseta. touca pro Essa é festival sua, padre. vocacional. Não, mas foi você É. que... Eu fiz. Essa aí É é minha sua, mesmo? padre, é sua. Ai, dá bem, né? De presente. Babada. De presente, se eu lembrar do nosso podcast, né? A gente faz com muito carinho para todo mundo que vem aqui tenha uma lembrança nossa do Muito nosso bem. podcast, tomar o seu café. Sim. Gostei. Grupo JS, Grande Igor, quer reformar, pintar, precisar de reforma lá, limpar a caixa paróquia. d'água. Precisa. Chama o Igor. Precisa. Ele faz em todas as paróquias aqui, Grande Igor. Né? Top. Precisar em Rio Grande, chama ele lá, que ele vai dar toda a atenção. Na sua casa também, chama ele. A gente fica muito feliz quando as pessoas que assistem chamam, né, os nossos amigos aqui. Né? O Igor veio, né, falar pra gente, pô, me ligaram. Então continue chamando eles, nos ajudando, que eles nos ajudam também a evangelizar.
Michele, padre, tiver alguma imagem para restaurar, alguma coisa, a Michele é restauradora. Ixi, lá é Né? o que mais tem. Então, Ela pega migalhas e refaz. restaura. Sério? É, Top, sério ela faz mesmo. mesmo. É bem legal. Ela tá com um projeto incrível agora que logo mais vai estar por aí. Então, você quer comprar uma imagem também que você não acha em algum lugar, chama ela que ela desenrola, traz a imagem para você, né? Artigos religiosos. A gente separou aqui um tercinho pro senhor, padre. Opa, Se eu levar olha só. também, a Michele deu pra gente com o nome do nosso Muito podcast, né? Chique. Então, o senhor leva com todo carinho aí também. Então, chama a Michele, procura na rede social, que ela vai te dar toda a atenção. Sim. Próximo, Ser Santo. Hoje eu tô. Eu também. Ó. Deixa eu ver igual você tá. Aqui eu mais Eu tô gosto. também. Essa eu adoro, hein, Ser Santo. Só. Ele gosta mesmo. Não, para, aquela de São Miguel não tá Eu também. gosto também. Aquela é muito Nossa. bonita. Santo, santo, São as santo. nossas- Senhor Deus do universo. as Eu nossas gosto. Obrigado, Ser Santos, pelas Xodozinhas camisetas. Aqui no meio. Deus abençoe vocês. Mesmas coisas. Entra no link na bio. No link vai da direto pro descrição site do YouTube dele. tem o link lá, você clica lá, vai direto pro site deles. Tem Meu, estampa, tem tem moletom. A gente, eu e a Julia nós vamos comprar um moletom. Eu vou comprar do. Não contei, só quando Não, vou falar. Eu vou comprar do São Gabriel, São Miguel. São Miguel. Vou comprar do São Miguel, que Igual ela é a muito camiseta. boa. Não, eu vou vir com a camiseta e com a blusa. Tá Nossa. só Ser Santos aqui. Então vai lá, procura que você... tem cada estampa mais incrível que a outra, né? São parceiros nossos aí, gratidão. E o último, acho, né? É. Compraria dos projetos, qualidade e agilidade. Chama eles lá que eles vão fazer os projetos pra vocês, dá toda a atenção do mundo, né? E é isso aí, bora lá. Gratidão mais uma vez, padre. A gente não pode sair daqui sem a bênção, né? Não, tá certo. Né? Então, Nos antes da abençoe. bênção, eu que agradeço também o convite, né? Pra gente que vive a vocação, qualquer que seja, é sempre um testemunho falar sobre a nossa história, né? Uhum. Então, eu acompanho equipes de Nossa Senhora, que são casais, né? Que tentam viver um caminho de santidade através do matrimônio. E eu sempre falo para eles, olha, vocês são promotores da vocação que vocês vivem, né? Hoje em dia a gente vê muita questão de pessoas que vão casar e falam assim, ai, game over, Uhum. ai, não sei o quê, como é Uhum. bom, era bom ser solteiro, né? Então, o testemunho que a gente dá da nossa vocação, daquilo que a gente vive, é um convite para as outras pessoas para que elas digam sim também à sua vocação, né? Então, falar sobre a nossa história, sobre tudo aquilo que a gente passou e onde a gente está e o que é que a gente projeta para o futuro, conforme a graça de Deus, é sempre uma oportunidade boa da gente reavivar a nossa vocação, visitar as origens, o primeiro amor e levar adiante, por mais dificuldades e problemas que a gente tenha, Deus não nos abandona, né? E o retorno às fontes, às nossas origens, sempre ajuda a gente a caminhar nesse sentido. Então, agradeço mesmo A de gente coração. agradece, padre. Tá certo. Então, o Senhor esteja convosco, E ele está no meio de nós. por intercessão da Mãe das Divinas Vocações, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Maravilha. Amém. Obrigado você que nos assistiu até agora. Nos sigam nas redes sociais. @podcast Gente de Fé, gente, no Instagram, TikTok, Facebook, Spotify e YouTube toda quinta-feira às 20 horas. É isso aí, pessoal. Gratidão. Deus abençoe sua semana. E quinta-feira que vem a gente se vê aqui no mesmo horário. Esperamos vocês, hein? E bora divulgar aí pra galera espalhar, que tem muita história boa aí pra gente ser ouvida e ser assistida. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Top. Muito legal. Maravilha. Obrigado, padre. Obrigado mesmo. Quer mais água?